Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Viva Integrativa Podcast. Gente, e hoje o nosso convidado, senão a gente vai bater um papo que você vai... Gente, vocês vão se arrepiar, que vocês vão falar, gente, eu conheço gente assim, eu acho que eu sou assim. Agora eu já entendi muitas coisas, eu tô muito feliz com o nosso convidado de hoje, mas antes, vamos deixar de falar do nosso Mente Ação da Viva Nutrition. Gente, esse suplemento incrível para vocês. Você tá com falta de foco, falta de memória, falta de concentração, sem energia, precisando aí dar um up aí na sua vida. Mente Ação, Viva Nutrition. Mais um lançamento aí do Instituto Sérgio Lima para você. E também se inscreve aqui no nosso canal, deixa aqui embaixo seu comentário, manda esse podcast aí para todo mundo, porque realmente vai ser incrível ficar coladinho com a gente aqui até o final. Combinado? Bom, vamos lá. Ele veio aqui hoje falar de um assunto que muito nos interessa, principalmente a mim, a Lu, né? Porque a gente estuda esse assunto. Eu, né, tenho esse transtorno que a gente vai conversar um pouquinho aqui agora e vai ser realmente muito saudável para as nossas vidas, né? Vai ser muito produtivo. Muito e a produtivo. gente vai tirar dúvidas aqui que vocês também têm em casa, né? E espero que vocês também possam gostar. Eu tenho certeza que vai. Então, quero apresentar aqui um nosso convidado, Bruno Nunes, esse cara que tá arrebentando aí na internet, falando sobre Muito obrigada. TDAH. Obrigado, Lu. Transtorno, déficit de atenção, Não hiperatividade. bate na mesa. Bom, não pode bater na mesa, mas eu já bati na mesa. Pronto, eu já quebra o paradigma, quebra o protocolo. Eita, nós. Desculpa aí, nosso técnico. Olha os TDAH começando. Não pode bater, é o que mais Já faz é bater. começa já causando já. Pois é, chega chegando. Bruno, que prazer ter você aqui, cara. Sou seu fã de verdade. Obrigado pelo convite. Somos seu fã. Minha filha Manu tá lá. Ai, pai, manda um abraço pra ele. Sou quero muito conhecer, fã dele. Manu. Então, Manu, incrível. E vamos lá, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH. Muita gente ouve falar, mas não sabe o que é. Igual o caviar do Zeca Pagodinho, né? Só ouço falar. Explica pra gente um pouquinho aí o que é TDAH e como foi pra você esse encontro, se encontrar TDAH. Vamos lá. O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele está relacionado muito, as pessoas, inclusive por conta do nome, acham que é muito relacionado com desatenção e hiperatividade. O que tem algum sentido, no entanto, a maior causa de sofrimento de pessoas com TDAH é a tal disfunção executiva. A gente tem um problema em se motivar para fazer as coisas que, em geral, são necessárias para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Então, a gente tem um sistema nervoso que é muito motivado somente por aquilo que traz uma recompensa, digamos assim, muito satisfatória e, em geral, muito rápida. Então, a gente tem uma espécie de miopia da recompensa. Okay. Aquilo que, de repente, vai muito divertido, para a gente vai ser muito mais difícil fazer. E aquilo que é muito divertido para a gente não vai querer parar de fazer. Então, isso causa um grau, ou pode vir a causar um grau de disfuncionalidade na vida da gente, porque aquelas coisas que a gente precisa fazer acabam se acumulando como não feitas, a gente se torna um procrastinador crônico, né? E a gente entra no famoso hiperfoco, né? Naquelas coisas que, de repente, não necessariamente vão levar a gente para onde a gente quer mesmo na vida da gente. Então, isso gera para uma pessoa TDAH, principalmente na fase adulta, uma série de problemas. Isso é até interessante porque muitas pessoas acreditavam, né, até bem pouco tempo, que o TDAH ele só se apresentava na infância. Né? E agora a gente está entendendo que o TDAH ele vai perdurando. E assim, a ciência não considerava essa mudança de contexto que é muito significativa. Quando você tem alguém que entra na fase adulta, você tem responsabilidades, você tem decisões que você precisa tomar, que tem implicações muito significativas nos seus resultados, que é completamente diferente da vida de uma criança ou de um adolescente. Então, além da gente ter uma questão do próprio neurodesenvolvimento, quer dizer, a gente tem uma mudança, né, do sistema nervoso do indivíduo, a gente tem uma mudança de contexto. Então, é lógico, o TDAH ele vai acabar mudando de cara. Ele vai ter outras consequências.
E o TDAH ele começou a ser estudado por quê? Porque aquelas crianças, principalmente os meninos, né, que eram muito hiperativos, como o Sérgio Malandro chamava de o capeta em forma de guri. Exatamente. Aquele menino que não dava paz pra ninguém, né? E os pais falavam assim, não, tem que levar ele a algum, porque ninguém aguenta, né? A professora fala, pelo amor de Deus, eu não sei de onde vem a energia desse menino. Vou fazer um eletro nele. Antigamente era fazer um eletro. Pra ver o que tem esse menino então, aí. na verdade, o início das pesquisas em cima do TDAH foram justamente para entender esse comportamento desse tipo de criança que era muito fora do padrão, né? E principalmente na escola se identificava isso com muita facilidade. Você precisa colocar a criança para prestar atenção, para focar, para sentar, para fazer atividades que muitas vezes são passivas. Então, o que acontece? A ciência começou a estudar o TDAH por aí. E aí se achava que depois que entrava na fase adulta, o TDAH ele simplesmente sumia. Quer dizer, imagina, transtorno do neurodesenvolvimento que desaparece como mágica porque você ficou mais velho. Quer Quem dizer, dera, né? não faz o menor sentido. Na verdade, quanto menos você identifica o TDAH e lida com ele na infância, maiores são as chances dele se tornar um bicho mais perigoso para a vida do cidadão na fase adulta. É justamente o contrário, né? Mas assim, falam do TDAH como você está citando, da hiperatividade, daquela criança que não para, que tem muita energia, mas tem as distraídas também, né? Que vivem no mundo da lua, mas isso não era percebido. Também, e assim, até hoje, nos estudos que são feitos com TDAH, principalmente com crianças, que é a grande maioria esmagadora dos estudos, sempre você tem mais uma identificação de meninos do que de meninas TDAHs. Porque a menina, ela, por questões sociais, por uma série de questões, porque o TDAH, a hiperatividade desse nome, ela é cerebral. Isso. Então, esta hiperatividade cerebral, ela pode se manifestar de várias formas. A hiperatividade física é uma consequência da hiperatividade cerebral. A distração também. Parece contraditório, mas não é. Porque o que é a distração? A menina, por exemplo, eu estou falando de menino, mas isso não é uma regra. É porque a maioria dos meninos, né, das crianças do sexo masculino que possuem TDAH são hiperativos fisicamente. E a grande maioria das meninas são desatentas, ou seja, fazem parte dessa apresentação, digamos assim, do TDAH, que é mais desatenta. Agora, por que a menina é desatenta, né, em geral? Porque ela está assistindo a aula, a professora está falando, e aí, ao invés dessa hiperatividade se manifestar numa movimentação, a menina até socialmente ela é mais restringida, né? Existem mais regras para o comportamento da menina do que do menino. Então, isso também interfere em como a menina ela vai lidar também com esse transtorno. Então, ao invés dela sair brincando pela sala, a cabeça dela vai para vários lugares. A hiperatividade ela é cerebral, então ela acaba... A professora está falando de uma coisa, mas a cabeça está em outro lugar. Eu era assim... Desatento. Desatento. Totalmente desatento, assim. Eu ia pra Nárnia, voltava. Era até engraçado que chegava no meio do ano, assim, meu pai pegava meu caderno, só tinha desenho no meu caderno. Não tinha nada de matéria, não tinha nada, só tinha desenho. Só tinha desenho. Aí meu pai falava assim, Sérgio Vinícius, tu tá estudando com quem? Com o Ziraldo? Quem tá te dando aula é o Maurício de Souza? Só tem desenho nesse caderno, cara. Que é isso? E era desenho que não tinha nada a ver com Nada a ver. Eu criei um personagem. Rabisco. Não, o rabisco. Ou ia desenhando. De um rabisco virava um cachorro. Achava que era um cachorro, né? Que desenhava mal pra caramba. E só tinha desenho, do início ao fim. Mas eu queria entender Até assim, hoje. a pessoa, você tava falando que as meninas vão mais pra distração e os meninos pra hiperatividade. Não é uma regra, né? Não é uma assim, regra. Não é uma regra. Normalmente. Tá. Mas você tem meninos que são desatentos, como você tem meninas, a minha melhor amiga, inclusive, e foi uma menina hiperativa, super hiperativa. Né, de fazer muito atividade. A Simone Biles, que é ginasta e tal, é TDAH. Né? E, em geral, você vê muito isso, né? Esses casos, digamos assim, de estrelismo no esporte de pessoas TDAH. O Michael Phelps também, que é um dos maiores atletas do mundo e tal. Você vê que existe ali uma fonte dopaminérgica muito grande, né? Eu sempre falo para as mães, falam assim, o que eu faço com meu filho e tal, que é TDAH? E tu, mas olha, atividade física é algo que é essencial para a criança, de preferência diariamente. Porque
esse TDAH ele precisa colocar essa energia em algum lugar, né? E de preferência em alguma coisa que ele goste de fazer. E isso é muito Eles importante. têm mais mitocôndrias, né? Porque toda criança tem muita mitocôndria, que é muita usina de energia do nosso corpo. Eles devem ter o triplo, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu não sei exatamente do ponto de vista do corpo se existe algum tipo de diferença celular para as outras crianças no corpo inteiro, em todas as células. Mas do ponto de vista do sistema nervoso, o que é que você tem? Quando essa criança... A gente tem um déficit de dopamina nessa parte da frente. No corte No pré-frontal, que não é só dopamina, mas, né, resumindo, basicamente a gente pode falar dopamina e noradrenalina, na verdade. Isso, e uma ausência de GABA também. Também. Na verdade, você vai ter interferências em todos os neurotransmissores por conta de um desequilíbrio. Exatamente. Porque os neurotransmissores estão sempre relacionados entre si de alguma forma, de alguma maneira. Então, quando você vai ter um desequilíbrio, principalmente no nosso caso, que é muito específico numa área e muito específico para alguns neurotransmissores, então você vai ter um efeito em cascata disso aí. Então, o que acontece? A gente vai ter um problema com as funções executivas que, em geral, são realizadas aqui. A atenção, a nossa capacidade de conseguir manter a nossa atenção aonde a gente quer, de maneira deliberada, é afetada. Por quê? Porque a gente não tem esse controle. Por isso que eu falo, né? Déficit de atenção não é um nome bom para o transtorno. Eu te fazer essa pergunta. Não é um nome muito ruim, porque acho. A gente fala de hiperfoco, que eu sempre falo isso, né? Como é que a pessoa que tem déficit de atenção tem hiperfoco? Quer dizer, se decida, né? É uma coisa ou é a outra. Então, na verdade, a gente tem uma falta de controle sobre a atenção. Vi uma definição que chamava transtorno de hiperatenção, hiperatividade. Mas tem a distração também. Mas a distração não deixa de ser um hiperfoco. Eu tô distraído aqui, mas eu tô distraído pro mundo, mas pra mim eu tô dando foco aqui. Eu costumo dizer o seguinte, isso daí que você tá falando, eu falo exatamente o seguinte. O foco e a distração são exatamente a mesma coisa. Isso. Eles têm exatamente a mesma natureza, que é o quê? É pra onde a minha atenção está indo. Qual que é a diferença entre o foco e a distração? O objetivo. Perdão, se a minha atenção está indo para onde eu quero que ela vá por conta de objetivos que eu quero, como, por exemplo, estudar para uma prova, como, por exemplo, escrever alguma coisa que eu preciso. Então, quando a minha atenção está voltada para o meu objetivo, eu chamo de foco. Quando a minha atenção está voltada para alguma coisa que não é o meu objetivo, eu chamo ela de distração. Mas, na verdade, as duas coisas são a mesma coisa do ponto de vista da natureza delas, que é o quê? A direção da minha atenção. O problema é que para onde ela está indo, o objetivo no qual ela está chegando, pode estar relacionado com aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Como eu não tenho controle, então o negócio vai porque eu tenho mais dificuldade, não é que eu não tenho controle, mas eu tenho mais dificuldade em controlar a direção da minha atenção. Na verdade, é essa a disfunção que a gente possui. A disfunção do estado de presença, do mindfulness, de estar aqui agora. Um cérebro hiperativo vai ter a tendência de ter mais dificuldade em conseguir se colocar no momento presente. Por quê? Se o cérebro é hiperativo, tem muito pensamento. Então, as chances de eu ficar me levando para o futuro e para o passado, né? De eu ficar com a minha ansiedade maior, por isso que o transtorno de ansiedade generalizado é muito comum em pessoas com TDAH. Você tem um cérebro hiperativo, então a comorbidade vai surgir meio que como... O toque também, né? Toque também. Então, toque, depressão, falaram que eu tinha. Depressão. Agora vai que eu tinha. Depressão, psicotimia, bipolaridade. A depressão do TDAH, inclusive, de novo, sem generalizar, né? Mas na grande maioria dos casos, a depressão é uma depressão por estafa. O TDAH vai ficar cansado. Ele é como se ele já não tivesse força. Ele deixa de ter prazer, inclusive nas coisas que ele tinha prazer. Porque ele está cansado. Por quê? Porque o cérebro não para o tempo inteiro. Não consegue parar. Então, a depressão é essa depressão, digamos assim, de estafa. Isso acontece de exaustão. Comigo. De frustração, assim, né? Falar assim, poxa, fica tentando fazer alguma coisa e parece que para focar precisa de mais energia do que outras pessoas que focariam de uma maneira mais natural. Precisa. E aí isso cansa e gera depressão. Exatamente. E ansiedade. Entendi. Exatamente.
Porque, e assim, se a pessoa não sabe que tem TDAH e se ela não tem formas de lidar com isso, o negócio não para, porque o cérebro não vai mudar. Entende? Quer dizer, ela vai ficar com o cérebro hiperativo, ela vai dormir cada vez pior, porque aí você começa a ter, um dos mandamentos que eu tenho é desregulação gera mais desregulação. Com certeza. Quanto mais desregulado a gente fica, mais porta a gente abre para ficar mais desregulado. Que é o efeito em cascata. Uma coisa ela vai levando a outra. Por exemplo, se você dorme mal, TDAH e sono é uma briga eterna. Então, se você dorme mal, as chances de você conseguir ficar focado no dia seguinte caem. Se você já tem um cérebro desregulado, se você é TDAH, piorou o negócio. Piorou. E aí você fica mais cansado. Aí o que acontece? Chega de noite, o mundo inteiro começa a dormir, o mundo inteiro vai relaxar. Então as notificações do celular diminuem, o telefone deixa de tocar, o Mas barulho o da cérebro, rua, coisa. Aí é que o cérebro começa a falar assim, agora é que eu posso, assim, reinar. Porque agora é que o barulho de fora começa a Mas diminuir. também Gente, dá eu uma- acho que eu tenho TDAH. Fala, que te convence. Vou contar a história já já. Mas também tem essa questão, né, do TDAH começar a se angustiar quando tudo começa a parar. Tipo assim, à noite, menos celular. Gente, mas ninguém vai mandar mensagem pra mim? Ah, total. Nossa, mas parece que tá vazio, parece que tá faltando alguma coisa. É. Ele tem que estar sempre em movimento, ele tem que estar sempre fazendo algo. Alguma coisa, senão ele cai em angústia. E aí acaba entrando nessa hiperatividade. E muitas vezes, né, eu noto que o TDAH adulto, ele vai ter aí um acúmulo de fracassos na vida. Quando ele não entende o TDAH dele, né? E aí a vida não anda, os relacionamentos vão embora, trabalho, vida acadêmica, um monte de coisa. tudo. Mas uma pessoa pode ser TDAH tendo sempre, assim, nunca teve problema na escola, na faculdade, no trabalho, tudo fluiu. Pode. É o Isso seu pode caso, acontecer. né? Você foi... Pode acontecer. Na verdade, o meu caso foi até a faculdade. Ah, tá. No colegial, minhas notas eram boas, eu era um bom aluno, eu não tive problema de... Muito pelo contrário, só que é o seguinte, olha só, eu era representante de turma, eu era do Grêmio Estudantil. Ocupado. O quê? Eu criei uma rádio no colégio que era para funcionar no recreio. Se tinha feira de ciência, se tinha liga do que quer que fosse, eu era coordenador, eu não parava na sala. Eu ia resolver aquilo, eu saía, voltava. Porque se eu ficasse parado muito tempo, 3 aulas seguidas, eu dormia. Eu dormia, porque o meu sono já era ruim, porque eu ia dormir tarde. Eu só ia dormir depois do Jô Soares. Jô 11h30, porque nunca entrava 11h30. E eu dormia muito pouco, dormia mal, né? A minha vida inteira, até a fase adulta, eu fui descobrir o que era um bom sono depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender, que eu comecei, na verdade, a me aprofundar no meu TDAH para resolver os meus problemas, que eu consegui melhorar meu sono. Mas na infância, você tinha insônia? É porque é o seguinte, não é nem insônia. Mas dormia bem? Nem insônia, era não querer dormir. Ah, entendi. É diferente. É uma relação, inclusive, eu fiz um desafio recentemente com o pessoal, meus alunos, e o lance é o significado que a gente dá para o sono. Porque durante a minha vida inteira, eu sempre dei um significado muito ruim para o sono. Era tipo assim, eu tenho que dormir, eu não quero dormir. Eu quero produzir, eu quero fazer o que eu quero fazer eu não quero dormir, porque dormir é perda de tempo, dormir eu vou ter perda de tempo. Era uma briga, meu cérebro é hiperativo, meu cérebro não quer dormir. Se eu deixar ele reinar, ele reina e ele não quer dormir. Então, o significado que eu atribuía ao sono era sempre muito ruim. Entende? Quer dizer, é uma relação ruim com o sono. Até eu ter que entender que o sono, ele era importante, que ele é desejável, sabe? Que ele precisa acontecer. Inclusive, a gente tá fazendo um desafio agora que tem a ver com o ritual antes de dormir. Nossa. Que é pra você induzir o teu corpo a relaxar. Vai pôr nas luzes amarelas, para com o celular, música Exatamente. E você ter prazer em fazer aquilo. Quer dizer, ser um momento que você deseja. Preparar a cama, uma roupa, um pijama.
Aí estímulo, você tem que ter estímulo visual, auditivo, sinestésico, para você poder entrar nesse estado de relaxamento. Então, assim, o sono sempre foi um problema para mim que eu fui corrigir só na fase adulta. Mas uma pessoa que tem, uma pessoa TDAH, principalmente adulta, principalmente uma pessoa que não cuidou desse TDAH, que às vezes nem sabe que tem, com certeza o sono tá uma bagunça. As chances do sono tá uma bagunça são altíssimas. E a chance da vida tá uma bagunça. Por consequência, desregulação gera mais desregulação, ela tá com a vida toda bagunçada. Porque você imagina, a pessoa tá dormindo mal, com o cérebro que é inerentemente desregulado. Para focar vai ser mais difícil, para se organizar vai ser mais difícil, para executar o que quer que seja vai ser mais difícil, ela vai precisar de muito mais motivação. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu preciso logo ter o meu diagnóstico para começar o tratamento, porque a pessoa quer o quê? A solução rápida. O TDAH, ele quer isso. Ele quer a solução rápida e imediata. Achando que se ele for lá tomar um remédio, pronto, vai tudo se resolver na vida dele. Terapia, assim, quem dera, né? Tem muita terapia. Aí o que acontece? Ele vai, corre, consegue a medicação. Normalmente, primeira linha de medicação para TDAH, psicoestimulante. Ele tá com sono zoado. Psicoestimulante tem um efeito colateral de afetar o sono. Então, isso provavelmente vai acontecer. Aí ele começa a aumentar a dose, porque começa a afetar o sono, ele dorme menos, no outro dia que ele toma um psicoestimulante já não tem o mesmo efeito, porque agora o sistema nervoso dele tem que fazer um esforço gigantesco para ele poder fazer, dependendo da medicação, seja uma inibição de recaptação, seja até mesmo a produção do neurotransmissor, independentemente do que seja, vai ter que fazer um esforço maior, porque o cara tá dormindo mal. O cara não tá fazendo higiene do sono. O cara tá, às vezes, se alimentando mal. Isso, outro ponto que a gente vai tocar. Porque, dependendo do psicoestimulante, também diminui o apetite. Olha só pra você ver a bagunça. Aí ele começa a aumentar a dose. Aí tem uma hora que ele fala assim, não tá mais fazendo efeito. Eu tenho pacientes que tratam, né, com especialistas na parte do TDAH e estão já tomando 3 vezes ao dia, né? De Ritalina para Venvanse. Então eu falo assim, gente, mas como... Né? Dependendo, chegando a 3 vezes. Às vezes, dependendo da dose e do tipo de medicação, por exemplo, no caso do mediofenidato, né, que é a Ritalina, você tem a LA, que ela vai liberando aos poucos, e você tem a Ritalina em comprimido, que é a de 10 miligramas. Então, ela, na verdade, tem uma atuação muito curta. Tem o Atenze também, né? Que eles que saiu agora, que na verdade ele não é um psicoestimulante, né? Ele é um antidepressivo que se mostrou bem eficaz no tratamento de TDAH. De novo, né? A gente tem outros neurotransmissores envolvidos. Sim. Então, às vezes, você vai ter... por exemplo, tem muita gente que faz tratamento com bupropiona. Não usa psicoestimulante. Eu tomei uma vez, fiquei maluco que o Batman. Olha aí, tá vendo? Que loucaço! Porque ele aumenta a recaptação de dopamina, mas também de noradrenalina. Aí você vai nas alturas. Tipo, pode dar irritabilidade, pode dar esses efeitos. Exatamente. Ou seja, já não era... Ele aumenta a libido, mas tem essas outras coisas. Que loucaço. Aí, o que acontece? No caso da Ritalina, às vezes, como por exemplo essa de 10, por que inclusive criaram a LA? Porque era muito ruim a pessoa tomar, porque você tinha aquele pico de ação e logo depois caía. Então, a pessoa ela sentia muito essa queda do efeito. Então, com a LA, que é uma tecnologia, na verdade, da cápsula, ela vai liberando aos poucos, que é exatamente também o que faz o Concerta, porque a substância é a mesma, mas vai liberando aos poucos. Então, tem essa diferença. Então, às vezes, se a pessoa não está tomando a LA, ela está tomando a de comprimido, normalmente o médico passa uma prescrição para tomar em diferentes momentos do dia, que é mais ou menos para fazer esse efeito que a LA faz, porque a LA é bem mais cara, né? A LA é muito mais cara do que a de comprimido. Tudo de liberação lenta é mais caro. É mais caro, a tecnologia da cápsula, a patente e tal, então tudo isso, né, envolve... Agora o Venvanse caiu a patente. Caiu. Agora já vai começar a ter... Eu já tenho, inclusive. Inclusive fizeram um Venvanse líquido para tomar em gotas. Esse eu não conheço. Que é para, inclusive, fazer isso. Só que é diferente do mediofenidato, né? Não é a mesma coisa. Mediofenidato, às vezes, a pessoa pode tomar, sei lá, final da tarde. Sim. Porque se ela for dormir umas 10 horas da noite, 4 horas depois, já não tem mais efeito. Agora, no caso do Venvanse, né? Que é
que é uma anfetamina, né? Eu esqueci o nome, mas é uma anfetamina. É uma anfetamina. Ela é bem mais forte, né? Eu te dei pra você tomar. Elocaço também. O processo todo é diferente também. Só foi um teste, né? É diferente. Então, assim, às vezes o efeito que ela vai ter no organismo ali, de produção e tal, é mais longo. Então, aí não é legal você tomar muito, muito tarde da noite. Mas, de repente, você fazer uma programação para tomar, sei lá, tantas gotas de manhã, tantas gotas antes do almoço, dependendo do horário que você vai dormir, pode ser uma possibilidade. Aí é o médico, né, que conversa com o paciente, entende né, o dia a dia do paciente, a rotina do paciente, a necessidade do paciente para poder fazer essa combinação, que nunca é fácil também, né? Tratamento psiquiátrico demora, é tentativa e não é só psiquiátrico. Todos os tipos de A gente tratamento vai chegar nisso. até a parte hormonal, que hoje eu ajudo a cuidar dos pacientes, para você acertar a dose que vai dar certo para o paciente é um tempo. E o pessoal, não porque eu quero para ontem, como nós também, né? A gente quer que as coisas sejam para ontem. Falo, não é igual tomar um remédio para dor de cabeça que tomou e passou, né? Mas eu tenho uma dúvida muito, assim, que eu já tava faz tempo. Como o TDAH, a pessoa tem essa mente hiperativa, ela também tem um toque, todos vêm com a comorbidade do toque, porque o toque pode vir só na forma de excesso de pensamentos. Não necessariamente ela vai ter, digamos assim, um toque formal, oficial, do tipo diagnosticável, né? Mas ela vai ter minimamente a tendência ao desenvolvimento de um diagnosticável, né? Eu tenho alguns comportamentos que eu falo assim, olha, isso aqui, se eu invisto demais, é porque eu também já tenho essa consciência. Mas se eu invisto demais, eu sei que o comportamento ali pode descambar. Então, assim, existe, como para todo ser humano, mas no caso do TDAH, por você já ter essa desregulação, você tem uma abertura maior, uma possibilidade muito maior, eu diria até uma probabilidade maior de desenvolver toque. Então, é algo que você precisa estar... Porque não é incomum você encontrar TDAHs que vão ter toque comórbido, que vão ter compulsões, por exemplo, comórbidas. Entende? Você vai ter com muita facilidade TDAHs, por exemplo, que tem problemas com drogas, TDAHs que têm problemas com comportamentos, que são comportamentos que também são, digamos assim... patológicos, de certa forma, ou no mínimo destrutivos. Obesos, né? Também, pessoas que são obesas. Obesidade, compulsão alimentar pode acontecer com muita frequência, você junta ansiedade, quando você junta também uma questão de necessidade de dopamina, então aí entra açúcar, gordura. Prazer rápido, né? Precisa do prazer. Precisa daquilo. Inclusive, eu tenho... É impressionante, assim, eu percebo claramente. Não é um problema para mim, porque do ponto de vista da minha saúde tá ok. Então, né, eu faço exercício, a minha alimentação é muito boa, então cuidado que eu tenho. Mas quando a minha ansiedade tá muito alta, quando eu tenho... É impressionante. Eu vou no supermercado e eu compro, assim, uma caixa de chocolate. Sabe? Em inglês tem uma palavra muito boa, isso se chama craving. Você vai... é aquela vontade meio que incontrolável de você conseguir... Eu vou e como tudo, assim, de uma vez, 2 dias, assim. Ou seja, eu percebo que aquilo ali não é um comportamento muito funcional. Não é funcional aquilo. Aquilo não é normal. Mas eu tenho isso. De vez em quando dá um... Ontem, por exemplo, Ontem eu falei assim, vou pegar o iFood, tô com vontade de comer um pedaço de bolo. Ontem era 2 horas da manhã. Aí, a gente foi dormir, tava ansioso por hoje e dormiu tarde. Foi pedir sodier. Falei assim, eles vão me entregar um bolo agora. E aí o bolo só chegou hoje. Só que naquela do meu meio dormindo e meio, né, acordada, pedi 2. Hoje chegaram 2 bolos. 2 bolos da sodier. Vamos levar um bolo lá. Nós esquecemos o bolo. Vamos doar o bolo, 2 bolos. Então, assim, às vezes dá aquela vontade, aí eu... Ou, por exemplo, como um chocolate inteiro. Pra mim é muita coisa, né? Que tem que manter a mulher, né? Tem que manter a dieta lá certinha. Devora um chocolate inteiro, gente. Mas aí tem que passar a semana inteira pra se controlar. Mas uma coisa que eu ia falar. O Sérgio fala muito que eu tenho TDAH, mas na infância eu fui diagnosticada com toque.
né? Poderia ter sido um TDAH ali que ninguém sabia, né? Mas eu fui diagnosticada com toque. Eu tinha coisas repetidas, tudo tinha que ficar retinho e não sei o quê. Assim, eu fazia a tarefa antes dos alunos, fazia tudo perfeito, tudo certinho. Aí eu falava, será que é isso? É um toque? Mas assim, chegava numa aula de geografia, eu viajava na maionese, né? Mas tinha o toque. Lavar as mãos várias vezes, né? Conferir porta muitas vezes. E as Olimpíadas de Matemática, amava matemática, assim, a parte eu me focava muito, só não consegui ganhar porque eu ficava tendo que repetir as contas várias vezes, né? Eu tenho que fazer de novo, porque parece que não deu certo. E atrasou e eu não consegui ganhar. Mas fazia as tarefas, tal, não sei o quê, tudo certo. Aí, só que tinha essa parte que eu viajava alguns momentos, né? Mas acho que eu preciso hoje fazer um teste, assim, pra ver direitinho. Muitas vezes o que acontece, você tem... Inclusive, eu soltei um meme, não sei se foi hoje que eu soltei, eu programei pra amanhã, agora eu não lembro. Um meme que eu soltei que era assim, a mulher tá meio triste, assim, de uma série de televisão, a mulher tá meio triste. E aí em cima fala assim, quando eu recebi o meu diagnóstico de TDAH, comecei a fazer tratamento e logo depois eu percebi que eu tinha autismo e que, na verdade, o meu TDAH estava cobrindo os meus sintomas de autismo. E aí eu começo a perceber isso porque eu vi que uma coisa estava atrás da outra, né? Hoje, como a gente estuda mais, a gente conhece mais, a gente está começando a perceber a relação que esses transtornos possuem entre si. Né? Do ponto de vista genético mesmo, o TDAH e o autismo são primos. Então, inclusive até a gente chama de espectro, né? Se fosse uma régua, né? Então você pode ter mais de um que vai entrar no outro, a comorbidade. Hoje é muito difícil, né? A gente ficar tentando hoje padronizar os transtornos, mas a nossa mente é muito complexa. Então, normalmente, o diagnóstico vem para aquele que se sobressai. Exatamente. Mas tem tudo, um monte de coisa embaixo ali, sabe? Que pode eclodir durante a vida, pode ficar escondido. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. E agora, uma coisa que hoje em dia, né? Hoje todo mundo é TDAH, hoje não sei o que e tal. Quais seriam os comportamentos, padrões de uma pessoa, por exemplo, que está nos assistindo, está com dúvida? Será que eu sou TDAH? O que você colocaria aí, tipo, alguns pontos aí que a pessoa pode observar? Eu acho assim que, para responder essa pergunta, o melhor é a gente falar sobre aqueles problemas que, em geral, um TDAH adulto tem. E que estão longe dessa questão da desatenção e da hiperatividade. Que, na verdade, estão muito associadas à infância. Um adulto, ele pode vir a ter problemas por conta do TDAH no trabalho, às vezes de não parar em emprego algum, porque ele chega muito atrasado, porque ele tem dificuldade de conseguir cumprir algumas obrigações, de cumprir prazos para entregar as coisas. Então, isso é muito comum na vida profissional de um TDAH adulto. No caso de questões acadêmicas, por exemplo, ele vai ter dificuldade para conseguir ler alguma coisa, estudar alguma coisa por muito tempo, porque ele não consegue manter a atenção dele naquilo, a não ser que ele goste muito. Que aí é o contrário. Aí ele não quer deixar de fazer aquilo. Ele quer muito fazer aquilo. Então, quando a gente está falando de um TDAH adulto, né, uma pessoa que é adulta e que pode vir a ter a TDAH, é importante prestar atenção nesse grau de disfuncionalidade na vida. Relacionamentos abusivos. Relacionamentos em geral. Uma pessoa com TDAH, principalmente na fase adulta, pode vir a ter muito problema em se relacionar. E aí ela cai, que era uma coisa que a gente estava falando antes aqui, cai com facilidade na rede, como peixinho na rede de pessoas que podem vir a tem transtorno de personalidade. Narcisistas, narcisista, inclusive esse par não é incomum. Toxicamente falando, né? Isso. O TDAH e o narcisista, porque o TDAH ele vai ter essa necessidade de querer agradar todo mundo. Isso. Ele sempre sente a defectividade que teve, inconscientemente ele vai sabendo de que de alguma forma ele é defectivo, então ele aprende também inconscientemente a se esconder, que é o que a gente chama de mascarar, né? Ele começa a mascarar aqueles comportamentos que ele
acredita que podem vir a ser identificados como a defectividade que ele sente que tem. Então ele começa a mascarar tudo, e uma das maneiras de lidar com os outros é agradando sempre os outros. Porque aí, se ele agrada os outros, todo mundo gosta dele, ninguém o rejeita, né? Inclusive, a disforia sensível à rejeição é uma das comorbidades mais comuns em pessoas com TDAH. Olha, eu não conhecia. Disforia sensível à rejeição, quer dizer, eu fico completamente apavorado com a possibilidade de eu ser rejeitado. A possibilidade de eu ser rejeitado já me apavora. Então, eu começo a ter vários comportamentos que não necessariamente têm a ver com o que de fato eu acredito ou o que eu penso, mas que me protegem da possibilidade de eu ser rejeitado no trabalho, na igreja, né, num relacionamento amoroso, com os amigos. Então, olha só pra você ver a disfuncionalidade do negócio, né? Eu preciso compensar. Gente, meu Exatamente, negócio é muito uma maior do que hipercompensação. a gente imagina. Eu preciso compensar. Eu preciso compensar. Eu preciso ser legal porque eu tinha muito isso quando criança, né? Que a gente estava falando. Sou TDAH com dislexia e disgrafia. Então, eu praticamente aprendi a escrever com 12 anos de idade. Eu trocava todas as consoantes. P pelo B, o Q pelo G, o M pelo N, o T pelo D, o P pelo B. Trocava tudo. Trocava as sílabas, ou então escrevia a palavra faltando, ou escrevia tudo junto. Cara, era uma coisa horrível. Pra ler, lia tudo errado, né? Eu lembro até uma vez quando eu era criança, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, quero comer macarrão. Aí minha mãe foi lá, fez um panelão de macarrão pra mim, eu comecei a chorar, mas não é isso que eu quero. Camarão. Era camarão. Entendeu? Mas é parecido. Vai. É igualzinho. Agora eu entendi exatamente como... Claro. E aí eu cresci muito com essa questão de você é burro, você vai puxar carroça. Eu vi uma frase que falava assim, meu pai falava assim, você cresce igual o rabo do cavalo, pra baixo. Olha isso. Nossa. O que vai ser o futuro do Brasil com alguém igual você? Eram palavras que eu ouvia, né? E teve até um fato que aconteceu comigo esses dias. Eu tava voltando pra casa e... Tava voltando da academia, eu acho. E aí passou aquelas pessoas que puxam reciclado, sabe? Que recolhe reciclado e tal, assim. E eu parei o carro e eu vomitei. Assim, automaticamente, assim. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Por que eu vomitei e tal? Aí veio o gatilho na minha cabeça. Porque eu ouvia que eu ia puxar carroça. Você botou pra fora E aquela aquilo coisa veio ruim, né? mas numa naturalidade. E eu cresci com isso. Eu falei, eu repeti de ano. A terceira, a quinta, a sétima e 2 vezes o primeiro ano do segundo grau. Eu saí da faculdade, eu saí da escola com quase 9 anos. Entendeu? Fazendo supletivo ainda. Eu era tão inocente que eu falava assim, nossa, eu não entendo, porque o pessoal tem 15 anos aqui, eu 19. O pessoal deve ser muito inteligente e tal. Eu não caía a minha ficha, entendeu? Que era eu ali a questão. Você queria te interromper e já te interrompendo, eu tenho pesadelo até hoje de que eu não saí do segundo grau. Ah, é? É. Ah, então olha aí. E olha, que eu não repeti nada. Minhas notas do segundo grau eram boas e tal. Mas até hoje eu tenho pesadelo de que eu não passei no segundo grau, de que eu tô ali ainda. Tá ali. De que eu vou fazer vestibular para alguma outra faculdade, porque eu quero mudar o que eu faço. Olha para você ver até onde vai isso, né? Porque quando eu entrei na faculdade, que era uma faculdade de engenharia elétrica que eu passei, foi completamente diferente do segundo grau. Porque no segundo grau eu não estudava. Eu ia bem nas provas, porque eu escrevia bem, eu falava bem, me comunicava bem. E assim, no segundo grau, eu tô ali na aula, fiz umas anotações, algumas coisas assim, estudava meia hora antes da prova, na aula do professor que vinha antes. Eu estudava, dava uma revisada ali, olhava as coisas ali, chegava na prova, tudo bem. Né? Modéstia à parte, eu sempre fui inteligente. Inclusive, eu sempre ouvi muito isso, que eu era muito inteligente. E quando eu cheguei na faculdade de engenharia elétrica, cálculo 1, cálculo 2, cálculo vetorial, cálculo numérico, física, eletromagnetismo, máquinas elétricas. Coisa fácil. Mas pra quem não é TDAH, a faculdade que você fez foi em Itajubá, né? Em Itajubá. Lembro, o meu irmão fez. Eu falava assim, gente, o número de pessoas que desistia era muito alto. Porque é complexa. Naturalmente já é complexa, né? Exatamente. E assim, não tem outro jeito. Você tem que sentar e
fazer exercício. Você tem que... Várias Não adianta, vezes. você precisa colocar a tua atenção ali pra... Não dá pra pegar uma anotação rápida e fazer uma prova. Entende? Você tem que fazer exercício. Você tem que... Não adianta, você tem que sentar e estudar. E eu não sabia que eu não sabia estudar. Né? O que eu contei lá no Otávio, que eu sempre conto, foi uma coisa que eu nunca esqueci. Quando eu fui pra... Né, comecei a desconfiar do diagnóstico, fui na médica e tal, e ela me mandou pra psicóloga, e aí a gente, na conversa com a psicóloga, minha mãe, que eu sou de Belém do Pará, minha mãe viajou do Pará, foi pra lá, pra Minas, e numa consulta com a psicóloga perguntou assim, vem cá, como é que era a escala de estudo do Bruno no 2º grau? Minha mãe virou assim, o Bruno não tinha escala de estudo. E eu comecei a lembrar de como era a minha vida no 2º grau. Então, mas é inteligente. A pessoa é inteligente, né? Mas quando exige algo um pouco a mais, que é uma inteligência mais específica, e isso também não era o que te atraía, né? Também não. Tinha o fato de que se também te atraísse, não gostava. você focava. Exatamente. Tanto é que tinham disciplinas que eu ia muito bem. Então. Que eram aquelas que eu gostava muito. Eu gostava do professor, gostava da aula do professor. Era impressionante. Eu ia super bem. Mas naquelas que era a grande maioria, que eram mais maçantes, não adianta, você tem que sentar e você vai pra aula pra saber qual que é a matéria. Você vai pra aula pra aprender. Você vai pra aula pra saber o que você tem que estudar. É basicamente pra isso. Então, o que aconteceu? Quando eu tava nessa consulta, que a psicóloga perguntou isso pra minha mãe não tinha escala de estudo. Eu nunca vi o Bruno pegando um livro pra estudar. Quando a minha mãe falou isso, eu falei, ela tem razão. Você nem lembrava disso. Não era que eu não lembrava, é que eu não havia feito essa associação. Eu pensava que eu sabia estudar. Porque estava dando certo. Então, estudar era aquilo ali que eu fazia, porque dava certo. E aí eu falei, realmente eu nunca parei por muito tempo. Eu nunca consegui ficar muito tempo estudando. A minha mãe chegou e falou assim, olha, às vezes que eu vi ele estudando era quando ele explicava para a prima dele a matéria. Mas você passou numa faculdade difícil. Foi. É muito concorrida. Você não sentou para estudar? É muito concorrida. Porque é o seguinte, era vestibular. E no vestibular eram todas as disciplinas. Então, por exemplo, tinha disciplinas que eu adorava. Por exemplo, redação, que sempre tem uma pontuação grande nos vestibulares. Eu adorava escrever, adoro escrever até hoje. Então, assim, minhas redações sempre foram muito boas. Então, era certeza de eu ter uma nota alta em redação. Né? Nas outras disciplinas, então, assim, tinham assuntos que eu gostava muito. Então, eu naturalmente entendia daqueles assuntos. A questão é para se aprofundar em algum deles e você precisa dedicar um tempo para, de fato, você conseguir se aprofundar em algo que eu não necessariamente gostava, aí era mais difícil. Então, assim, quando eu estudava pro colegial, pro vestibular, por exemplo, tinham livros de literatura. Dependendo do livro que eu pegava, aquele que eu mais gostava e lia. Nossa, literatura você gostava? Nossa, adorava. Gente, acho que TDAH gosta dessa área da... como que fala? De história, geografia, literatura. Será que tem uma tendência? Na verdade, você vai encontrar muitos TDAHs nas artes. Isso. Nas áreas que você tem pessoas que são criativas. Porque o TDAH, por conta de ter muitos pensamentos, muitas ideias, dele pensar muito, então toda aquela área que exige muita criatividade, pouca rotina e muita liberdade de pensamento, ele normalmente se encaixa melhor. Dá bem ali. É verdade. Gente. Coisa que ele precisa se mexer, que ele precisa mudar de, por exemplo, vendedor que trabalha, né, indo nos clientes e viajando e fazendo. TDAH. Eu trabalhei de vendedor há muitos anos. Gente, eu achava isso uma chatice, então, tá vendo? Maravilhoso. E até hoje eu sonho que eu tô trabalhando. Voltando. Eu acordei. Você tá indo ali, pra um vai lugar. ali, vai pra lá, vai pra lá, conhece com um, conversa com o outro. Exato. Sabe, essa dinâmica, né? É uma coisa que dá muita dopamina, né? Exatamente. Conhecer Porque pessoas novas. é tudo diferente, todo dia. Todo dia, não tem É diferente de você ir pro escritório de 9 às 5, parar, pererê, ficar na frente do computador, que é tudo sempre a mesma coisa, os mesmos estímulos. Imagina um TDAH num concursado público,
que fica lá na prefeitura. Será que ele consegue? Será que existe? Ele tem que compensar, eu acho, fora, né? Eu acho que quando ele sai... Em geral, você não tem muitos TDAHs nessa situação. Não tem. Não, só tô pegando. Em geral, tem exceções, lógico, mas em geral você não vai ter. Se você vai nessa galera de TV, nessa galera de... principalmente hoje, por exemplo, os podcasts, Sim. esse pessoal que gosta de conversar, gosta de criar, gosta de ter ideia, né? Quando eu fui no Maurício Meirelles, Ah, você foi no Meirelles, no né? Meirelles, que Eu tem um vi lá no programa Meirelles. chamado Achismos, que é muito legal. É. E a galera dele de produção, que é aquela galera de ideia, vamos fazer um projeto disso, bora fazer um negócio. De um monte de gente falou assim, eu acho que eu tenho TDAH, acho que eu tenho TDAH. E assim, ali era diferente das pessoas normais que chegam, pessoas normais é ótimo, que chegam e falam assim, eu acho que eu tenho TDAH. Não, ali você via que tinha uma explosão mesmo, uma concentração cheiro maior. De TDAH, Tem. né? O Maurício, principalmente, Tem. O né? Maurício, cara? total. 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 Aquela tirada que ele dá, ele tá sempre inquieto, sempre criando Muito coisa. TDAH. Muito, Monstro. muito. Você sabe que aquelas mentiras do Naldo, ele que inventou, né? Ah, foi? Foi. Ele que é o cara que... o sei Maurício agora. Meirelles, Sei. Que do CQC, ele escreveu, falou, Naldo, vem aqui pra um podcast aqui, ó, tu vai falar umas paradas assim e tal. Ele que inventou aquilo Olha ali, pra você cara. ver, né? Um negócio meio, tipo, né? Ele pensa Total. numa coisa, nada... Falou, não, o cara tá meio sumido, vamos dar uma força pro cara. Não, aí, o lance todo do TDAH é isso, quer dizer, você tem... Quando você se sente livre pra fazer o que você quer, tem ideia, bora fazer, bora fazer, bora. Uhum. Então, quer dizer, a pessoa, ela acha que ela tá... Então, trabalhos que vão envolver isso, você vai encontrar mais pessoas TDAHs. Agora, em trabalhos que são mais rotineiros, mais, né, constantes, mais maçantes, você vai encontrar menos E aí, pessoas TDAH. tem muito essa questão da iniciativa e não ter acabativa. Isso. Isso era um problema. Duas coisas que você falou até do TDAH adulto que eu tive que observar na minha vida, né? Claro que não é regra para todo mundo, mas um padrão aí que eu percebi. Primeiro, ter iniciativa e não ter acabativa. Começava um montão de coisas, não acabava absolutamente nada que eu começava. Entendeu? E a segunda coisa é a frase: nossa, você é tão bom, já era para você estar lá em cima, você tá aqui ainda. Nossa, já era para você estar no cargo maior, já era para você estar não sei o quê, e a sua vida não vai. O que acontece? Eu ouvia muito isso. Uhum. Quando eu não me achava, eu não me achei. Uhum. Até os 36, 37 anos, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, cara, minha vida era uma bagunça total. Uma bagunça total. Uhum. Entendeu? Eu não ia. As pessoas falavam pra mim, cara, não vai. Eu começava um monte de coisa, não acabava. Começava curso, não acabava. Começava isso, não acabava. E isso foi trazendo uma sensação de frustração, de inutilidade. Eu acho que eu sou burro mesmo. Acho que minha vida não vai dar certo mesmo. Você não tinha se encontrado Não tinha naquilo. me Tipo assim, encontrado. aquela missão sua. Falar, essa é a Não, minha eu missão. sabia que eu tinha alguma coisa. Ah. Eu sabia que eu tinha uma missão. Uhum. Entendeu? Então, na vida eu quis ser músico, eu fui pastor evangélico, eu fui professor, eu fui vendedor, até teve uma vez, minha filha estava fazendo um trabalho da escola e era, qual a profissão do seu pai? Ela falou, pai, o que tu faz? O que tu faz, pai? Que eu coloco aqui que eu não sei? O que eu coloco aqui, Faz pai? tudo. Você faz música, você faz isso. Cara, e aí, quando eu... Primeiro, descobri o transtorno, né? Eu tava contando pra você, fazer o método DISC, e lá fui fazer um teste de QI, e meu QI deu 50, sei lá, deu QI baixíssimo. E aí o treinador chegou pra mim e falou, Sérgio, você é uma ameba. Falou assim mesmo, ou você é uma ameba, ou alguma coisa tá errada aqui com você, cara. Vai procurar aí, seu teste deu muito baixo, não condiz com você, né? Uhum. E aí eu peguei e eu tinha uma amiga que era psicopedagoga, ela aplicou os testes em mim e ela falou, Sérgio, aqui deu um TDAH com dislexia e desgrafia. Eu falei, mas o que é isso? Ela me explicou o que é TDAH, o que é dislexia, o que é desgrafia, e eu comecei a chorar. E ela falou, você tá triste? Eu falei, não, eu tô feliz, porque agora eu descobri, cara, que não sou eu, entendeu? Eu sempre me emociono quando conto isso. Eu era um cara, Bruno, que eu saía na rua com a barriga aberta. Eu saía na rua com o cadastro desamarrado. Eu faço isso até hoje. Hoje de manhã eu fui pra academia. Eu tava com a camiseta ao Ao contrário. contrário. A pessoa falou, sua camisa tá ao contrário. Eu falei, gente,
Eu dormi com o pijama ao contrário. Né? Então, assim... E sapato eu não uso com cadarço. É tudo Não, sem o meu cadarço. também. Se for O ver, meu tudo também sem tá aqui, cadarço. tudo sem cadarço. Não uso com Do cadarço. jeito que põe, a meia de um de outro, sabe? E tá. E assim, e pra mim foi muito forte isso. Porque tudo aquilo que eu vi na minha vida, cara, eu falei, cara, tem uma solução aí. Descobri que eu não sou burro, descobri que eu não sou um rabo do cavalo, eu descobri que eu não sou uma pessoa limitada, eu descobri que eu não sou, sabe, lerdo. Eu via muito ser lerdo, ser avoado, ser desleixado, você perde tudo, sabe? Você Então, tem assim, potencial, quer dizer, você existia tem um também potencial, mas você esse é reconhecimento, muito mas desleixado. você não aproveita o potencial, né? Você não aproveita seu potencial. Como se eu fosse alguém que queria ferrar minha própria vida. Mas eu não queria ferrar minha própria vida. Uhum. Entendeu? Eu não conseguia, cara. Uhum. Não conseguia. É um julgamento moral, né? E a gente começa a se julgar. É. E a gente começa a se punir. Total. Por isso que muitos vão para as drogas, abandonam as escolas, É. abandonam trabalho, sabe? Abandona casamento, né? Então, o índice de divórcio de TDAH, eu acho que é 2 ou 3 vezes mais alto, maior. né? Do que uma pessoa neurotípica, vamos dizer assim, É. porque ele tem uma série de dificuldades. Outro dia a gente foi sair, eu esqueci o ferro ligado, semana Na A tábua. coxa. Da Não, da Na cama. cama. Foi na cama. cama. Ficou lá Coloquei a marca. lá, ela voltou, não sei porquê. Sérgio, olha isso aqui e tal. Então, isso pra um adulto, cara. Pô, você não apagou a luz, você não fechou a porta, você bateu o carro. Né? O nome do nosso carro é Transformers. Ele tá todo Gente, ralado. lembrei. Ontem eu tava assim, ó, correndo pra ir pra academia. Eu falei, eu tenho que ir rápido, tal, tenho que voltar pra voltar a atender. E eu correndo pro elevador, eu falei assim, esqueci meu celular. Cadê meu celular? Ele na minha mão. Tava na minha mão, eu procurando o celular. Ou Falei, então "Nossa, você tá aqui, volta. ó." Ah, cadê meu fone? Mas Você esqueci volta, o pega fone. o fone, aí você desce, você esqueceu o celular, e você sobe com o fone, aí deixa o fone, aí esquece a chave. Entendeu? Uhum. Então isso vai ferindo, porque você vai sentindo uma pessoa limitada, uma pessoa, pô, o que tá acontecendo comigo? Uhum. E aí eu me tornei uma pessoa que começou a estudar realmente sobre TDAH. Uhum. Eu precisava me entender. Eu precisava me entender. E quanto mais eu fui entendendo o TDAH, mais eu me entendia. E aí, na época, eu estava lendo um livro do Deepak Chopra, que é o Super Cérebro. E ele tem uma frase, o Chopra, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: você que controla o seu cérebro, não o seu cérebro controla você. E eu peguei isso pra mim. Eu comecei a dizer, eu controlo o meu TDAH, não o meu TDAH me controla. Alguma coisa tem que ter pra mim colocar. Então a primeira coisa foi encontrar o que eu gostava. E aí encontrei a questão da terapia, de estudar e tal, de escrever. Eu tenho um livro chamado Confissões da Última Ex-Princesa, que é um livro que tem até o pessoal tem até aqui no YouTube, em audiobook, vocês podem ouvir de graça, que é um conto de fadas sobre relacionamento abusivo. Eu escrevi esse livro em 24 horas. Sentei pra escrever. Hiperfoco. Super hiperfoco. Quando ele me contou, eu falei, não acredito. 24 horas. Eu penso, não acredito, você escreveu em 24. Comecei 7 horas da manhã num dia, acabei 7 horas da manhã no outro dia. Então, quando eu comecei a me encontrar com tudo isso, e aí começou pilares de saúde. Eu preciso fazer exercício físico. Eu preciso suplementar. Isso para mim foi importantíssimo, principalmente depois que eu conheci a Lu. Eu preciso cuidar da minha impulsividade. Eu preciso ter acabativa. Antigamente eu pegava 1 milhão de coisas para fazer. Hoje eu falo, não, vamos por partes. Acabar aqui. Tem hora que eu tenho que falar, mesmo tem dia que eu tenho que falar assim, quer fazer, calma, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, vamos por partes. Ainda mesmo assim, hoje eu tem que ter policiado. Então eu comecei a pôr pilares de saúde, comecei a colocar pilares comportamentais, minha agenda blindada. 6h30 da manhã eu tô de pé, eu vou pra academia, pode estar morrendo, mas eu vou fazer aquilo, mesmo não querendo. Mas assim, o que as pessoas precisam entender é que não é de um dia pra noite. É uma construção. Sim, perfeito. Adoro essa palavra, inclusive. Adoro Claro. essa palavra. Não foi do dia pra noite. Eu adoro essa palavra, ela é muito importante. E quando eu criei a comunidade que eu tenho hoje, dos Indistraíveis, eu falei assim, ó, qual é o objetivo? É ajudar a gente a viver melhor. Então a gente vai ter que falar de hábitos, a gente vai ter que falar de ferramentas para eu conseguir estudar, para eu conseguir focar, para eu conseguir... E aí seria muito fácil para mim criar um curso
gravar um curso e vender um curso que está lá para a pessoa assistir. No entanto, o nosso problema é disfunção executiva. Eu preciso fazer o quê? Executar. O meu problema está na execução. Não adianta eu saber um monte de coisa, assistir um monte de aula, se é que o TDAH vai assistir as aulas até o final. E executar depois daquilo. Então, assim, pro que eu queria com aquilo, com aquela comunidade, se eu fizesse um curso, o negócio não ia funcionar. Eu falei assim, a gente precisa construir os comportamentos. E a gente precisa construir esses comportamentos juntos. Porque, primeiro, precisa ter interação. Porque senão o processo ele é passivo. Você ia ficar, tipo assim, com o tempo já não ia ter sentido pra você. Ia perder o sentido. Tá ajudando as pessoas, elas estão lá assistindo o curso, mas... E você vai estar fazendo... Não, e eu acho assim que o resultado não seria o resultado que eu queria. Porque eu sabia que a transformação que eu queria para aquelas pessoas, que era compartilhar com elas as minhas soluções, precisava acontecer de maneira acompanhada, precisava ser construída. Um estilo de vida você constrói. Isso. Você não ensina. Você constrói. É fazendo, é errando, Então, o que eu fiz? Na verdade, eu trabalhei a minha vida inteira, porque depois que eu saí da engenharia, eu fui estudar letras, né? E durante a minha faculdade de engenharia inteira, eu dei aulas de inglês. Fui professor de inglês. Então, eu fui, estudei letras, depois me especializei, me pós-graduei em neurolinguística, que é a área que eu adoro mexer. E comecei a ter não só soluções, né, pegar soluções que já existiam e que funcionavam, como fazer mudanças e adaptações em algumas ferramentas que existiam, levando em consideração o funcionamento do cérebro TDAH. E eu comecei a fazer isso para a minha vida. Porque, imagina, eu tive meu diagnóstico há mais de 20 anos. O meu tem 10 anos, 11 anos. Pouco tempo. Então, naquela época, ninguém falava de TDAH, ainda mais para adulto. Que eu falei para você que o primeiro livro que eu li sobre TDAH foi o da Ana Beatriz, na primeira edição ainda. E naquela época... Mentes Inquietas, né? Ela nem tinha os outros livros que ela tem hoje. Naquela época, assim, pouquíssimo se falava de TDAH adulto. A minha sorte era que eu era professor de inglês, então sempre o material sobre TDAH em inglês era muito mais rico. Até hoje, os Estados Unidos estão muito na frente em estudo, em pesquisa do TDAH e tudo mais. Então, eu comecei a consumir os estudos e as coisas que tinham para eu elaborar soluções para mim. Porque eu precisava aprender a organizar meu dia, eu precisava aprender a organizar minha vida. Senão, eu estava lascado. Porque senão eu não conseguia acabar nada que eu começava, eu não conseguia colocar os meus negócios para frente, eu não conseguia... Eu tinha um monte de problema. Então, assim, eu comecei a meio que elaborar as soluções para eu poder viver, né, bem, conseguir chegar nos objetivos que eu queria. Então, quando eu pensei assim, tá bom, vou lidar com pessoas com TDAH. Então, a metodologia que eu vou bolar para isso precisa acontecer de maneira interativa e que possibilite exatamente isso que você falou, uma construção. É porque senão Isso o pessoal é mais já legal. ia ficar desestimulado. É o processo, eu fico lá sentado, eu fico falando, eu vou fazendo anotação, e o negócio na vida mesmo. Porque você tá estimulando, é tipo o que um estímulo. funciona pra mim, não funciona pra você. O que funciona pra você, não funciona pra mim. O que funciona pra mim, pode funcionar pra você, mais adaptado. Porque o TDAH é muito complexo, ele pode vir de uma série de fatores aí. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse olhar também, que a gente chama de olhar integrativo, chama Viva Integrativa, né? Olhar integrativo, porque a gente não pode colocar o TDAH dentro de uma caixinha e falar, ó, todo TDAH é assim. A gente tem ainda uma mente muito binária, vamos dizer assim, né? Então, o TDAH é assim, o bipolar é assim, o autista é assim. Não, gente, tudo tá tudo se misturado mistura. ali, a nossa mente tá tudo... E assim, as soluções também. A pessoa, aquilo que a gente tá falando da medicação, a pessoa pensa assim, eu vou tomar o remédio, vai ficar tudo resolvido. O que acontece? Ela se frustra. Porque aquilo que eu te falei acontece. Vem o sono, que fica atrapalhado com o remédio, aí começa a atrapalhar, eu paro o tratamento, começo o tratamento, paro o tratamento, mudo o remédio, mudo o médico, Isso aconteceu comigo zilhões de vezes.
Eu costumo falar assim, não teve medicação que eu não tomei, porque eu tomei um monte de medicação. Assim, as coisas não funcionavam, eu mudava de médico, eu não gostava daquilo, eu parava, ficava um tempo sem, voltava. Porque você achava que era só remédio. Eu achava que eu precisava Não achar é. aquela solução. Quando, na verdade, se você não tiver com os hábitos alinhados, quer dizer, se você não tiver fazendo um mínimo, tendo um mínimo de preocupação como é que você está ajeitando o teu sono, que é inclusive o desafio que a gente está fazendo. Inclusive, o lance todo está em como. A gente faz o quê? Desafios. Os desafios são o quê? Para motivar o quê? Motivação. A aplicação das ferramentas. Porque senão, eu não consigo construir. Eu preciso construir. Então, um desafio que a gente está fazendo agora é o quê? Ritual de sono. Então, a gente tem ali, aí tem os elementos, porque a tua vida é diferente da minha, diferente da Lu, que é diferente do fulano, então eu preciso ter ali algumas adaptações que eu vou fazer, porque o meu ritual de sono vai ser diferente do teu, vai ser diferente do dela, mas eu preciso ter um ritual de sono que vai funcionar para mim, para isso ajudar o meu sono a ficar melhor, porque isso vai me ajudar, inclusive com uma possível medicação, caso você tome. Uma coisa ela vai ajudar a outra. E se você estiver dormindo melhor, inclusive a chance de você diminuir a dose da medicação, de você ir cortando medicação, tudo isso vai, porque medicação tem efeito colateral. Tem. Tá, tudo tem, no caso de, quando você está lidando com remédio, você tem desvantagens. Então você vai ter que fazer uma escolha, até acertar o tratamento. Se não tiver os hábitos alinhados, não adianta. Não adianta estar inflamado de açúcar, não adianta estar inflamado de glúten. Está não faltando adianta... hormônio, porque pelo que você falou, a pessoa se estressa muito. Então, eu acho que um dos principais hormônios, e é o que eu vejo muito hoje, que está alterado nas pessoas, é o cortisol. Ou ele está muito alto ou ele está muito baixo. E aí desregula tudo. Ele estando desregulado, não adianta regular mais nada nessa vida. Né? E aí, eu acho que é um dos... E afeta o sono. O sono. Olha, assim, o que eu A falo... regulação emocional. Total, que a gente já tem. Já tem desregulação desregulação emocional. Já piora. Você vê, o lance, o que eu disse, desregulação gera mais desregulação. Mas assim, o que você tem que fazer? Eu tenho que tomar o remédio, ou eu tenho que fazer terapia, ou eu tenho que ter técnica, ou eu tenho que... Você tem que fazer tudo. Tudo. Deixa eu te falar, é tudo. Eu falo isso pra todo mundo, eu falo assim, não é isso ou aquilo. É isso e aquilo. Você vai utilizar todas as estratégias que vão ajudar você. A suplementação, por exemplo. Gente, faz o seguinte, testa. Tá ajudando você? Não para. Se é algo que tá ajudando você a performar melhor, porque e não tá afetando a tua saúde, evidentemente, você não vai se colocar em risco para nada disso. Quando a gente tá falando de suplementação alimentar, por exemplo, é algo essencial. Eu falo, por exemplo, assim, ômega 3. Tem que tomar Não, tem que tomar. Não tem. No mínimo 3 cápsulas. Pelo amor de Deus, a gente tem que tomar ômega 3. Tipo assim, no mínimo 3 cápsulas. Não é que eu quero, eu tenho, porque você tem que fortalecer o ômega 3, ele fortalece a baía de melina. Vitamina D melhora a questão do humor, melhora a função do cérebro, né? O triptofano, por isso que a gente preparou isso aqui, né? O Mente e Ação, justamente para isso, né? Vem cá, porque as pessoas ficam coenzima assim... Q10 o que eu tem aqui. Tem coenzima Q10. Coenzima Q10. Coenzima Q10 para dar energia, o triptofano, tirosina, magnésio, vitamina D... porque as pessoas ficam, mas eu tomo quanto? Mas eu tomo o quê? Mas eu tomo qual? Eu vou lá, um custa 200, outro custa 20. Tá, não sei o quê. Então a gente pensou nessa fórmula, né? Para ajudar as pessoas justamente sobre isso, né? E é o que a gente está tomando. Para poder... Não adianta. Não adianta a gente querer fórmula mágica. Tudo na vida é feito com... Jesus disse o seguinte, o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Quer dizer, quando ele fala reino de Deus, ele não está falando a gente morrer e ir para o céu. Não é essa ideia mística só. É o reino de Deus aqui, que é alegria, paz, amor, bons relacionamentos, prosperidade. Isso é o reino de Deus. Qualidade de vida. É feito como? Com esforço. Entendeu? E o TDAH, ele precisa trazer isso, sabe? Mas eu sou TDAH. Tá, tudo bem. Tudo bem, mas tá. Mas... E aí, vamos fazer o que com isso? Entendeu? Tem muita gente que fica usando isso. Solução, sabe o que é? Porque eu sou... Não, sabe por que eu não fiz? Porque eu sou TDAH. Pô, legal que você é TDAH. Pô, bacana, me compadeço de você, também sou. Sei como é. Sei como é, mas precisa fazer. Eu falo sempre isso. A gente tem algumas diferenças, que é o que é uma desculpa, o que é uma explicação, o que é uma solução. Porque assim...
Tudo tem solução, né? A pessoa tem Tudo que tem querer. solução. Normalmente, quando a gente fala tudo tem solução, a gente não está falando só de uma solução. A gente está falando de um conjunto de soluções. Uhum. E aí, o que acontece? Realmente, uma pessoa com TDAH, ela vai ter mais dificuldade de ter motivação para acabar as coisas. Ela vai, de fato, tudo isso aí é verdade. É uma explicação. O TDAH, ele vai trazer essas consequências. Aí, você vai fazer o que com isso? Qual é o próximo passo? Você precisa trazer soluções, porque, inclusive, eu escrevi sobre isso hoje. Nesse meme do negócio do autismo, eu falei isso. Falei, diagnóstico não é fim. Né? O diagnóstico em si não serve para absolutamente nada. O diagnóstico, ele aponta para um conjunto de soluções específicas que você vai ter que ir atrás e aplicar. Quer dizer, ele diminui o universo de soluções para ficar mais fácil de você conseguir resolver as suas questões. Mas ter o diagnóstico não resolve nada. Se você não fizer nada com isso, não vai adiantar de nada, não vai mudar nada. Mas né? é porque, assim, tem muitas pessoas que ficam perdidas. O que eu tenho? É como você. Quando você descobriu, você até chorou. Falou assim, nossa, agora eu tenho algo que eu sei que eu posso ter um caminho. Uhum. Isso é um conforto. Eu imagino que seja um conforto para o coração das pessoas. Mas aí vem essa outra parte de fazer ou não, Eu né? falo sempre isso para os meus pacientes, né? Eu falo, olha, imagina que você tem diabetes. Um diabético, ele entende que é uma doença que vai ficar ali com ele. Entendeu? Ou não. Então, o que eu tô dizendo. Mas ele pode entrar em remissão. Como? Uhum. Através dos hábitos. Ele entende que ele não pode comer doce, ele entende que ele tem que dormir bem, ele entende que não pode beber, ele entende que ele não pode... tem que fazer exercício. Ele entende que ele vai ter que criar pilares da vida dele, ok? Para que esta doença não atrapalhe a vida dele. Ela fique ali. Total. Até entrar em remissão, ela vai quietinho. Entendeu? Agora, no nosso caso, tem uma diferença, sabe qual que é? Porque a gente tem uma desregulação que afeta o nosso comportamento. Ou seja, essa desregulação faz com que o nosso comportamento seja desregulado, de certa forma. O que a gente precisa? Hábitos saudáveis, né? Vamos colocar 3 aqui. Uma alimentação saudável, sono e suplementação. Não, alimentação e suplementação eu colocaria na alimentação. A água, por exemplo, eu colocaria na alimentação. Sono e atividade física. Essas 3 coisas. Quando eu estou falando desses hábitos, o que é um hábito? É um comportamento regular. É um comportamento que se repete. Se eu tenho um cérebro que é desregulado, a minha capacidade de desenvolver comportamentos regulares é menor. Ou seja, é mais difícil para uma pessoa TDAH criar hábitos regulares, criar hábitos regulares é um pleonasmo, criar hábitos saudáveis do que uma pessoa neurotípica. Ou seja, a solução, ou uma das soluções para o nosso problema, eu sempre falo isso, é uma chave que está do outro lado da porta, de uma porta que está trancada, e eu tô numa sala fechada. E para eu abrir a porta da sala que está trancada, eu preciso da chave que está do lado de fora da porta. Quer dizer, o que resolve o meu problema são os hábitos saudáveis. Mas para eu ter hábitos saudáveis, o meu cérebro é desregulado. É mais difícil de eu ter o hábito saudável. Quer dizer, é um problemão. E o que eu falo que a gente precisa fazer com isso? A gente acha que a maneira da gente conseguir os hábitos é como todo mundo faz. Então, esse é o problema. Desculpa interromper. É igual quando você vai em cursos de coach. Não, assim, vocês têm que fazer desse jeito. Imagina como que deve ser para a mente de um TDAH que deve ter vários graus, né? Imagino que deve ter vários graus. E aí você chegar lá, fazer assim, vamos lá e tal. E a pessoa, quando ela chega em casa, fala, e agora? Não consigo... Né? Deve ser muito, eu acho que você deve ter recebido muitas pessoas assim, que se frustram, falam assim, e agora? Exato. E aí, voltando, faz essa chave, como é que faz essa... Eu sou desregulado e preciso ter hábitos regulares. Exato. Aí, o lance tá, como eu vou criar esse hábito, vai ter que ser diferente da maneira como todo mundo cria os hábitos. Então, eu sempre falo isso. A gente precisa ter um estilo de vida que vai me propiciar a criação desses hábitos e a formação desses hábitos e a manutenção desses hábitos que são essenciais para mim. E aí entra uma coisa que você falou
que tem a ver com o seguinte. Não adianta eu ficar brigando com o meu cérebro que é hiperativo. Eu tenho que dançar com ele. Uhum. Então eu tenho que entender que quando eu danço com esse cérebro, ou seja, quando eu entendo a natureza dele, e eu começo a utilizar estratégias que entendem esse funcionamento, eu começo a ter mais sucesso com a criação e a formação desses hábitos saudáveis. Por exemplo, a pessoa chega para mim e fala, Bruno, vou querer, por exemplo, melhorar meu hábito de sono, certo? Certo. A pessoa quer dormir cedo. TDAH é muito comum. Se eu quero dormir 10 horas, eu tenho que dormir 10 horas da noite. Que hora você vai dormir? 2 horas da manhã toda noite. Mas eu quero dormir 10 horas da noite. Tá bom, qual foi a última vez que você dormiu 10 horas da noite? Sei lá, nunca dormi na minha vida 10 horas da noite. Mas eu preciso dormir 10 horas da noite. Tá bom. Você vai dormir que hora? 2 horas da noite. Amanhã, então, eu vou dormir 10 horas da noite. Não, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você dorme 2 horas? Aí você vai fazer o seguinte, a tua meta aí pra próxima semana é você dormir 1h30 da manhã. Se você dormir antes, tudo bem. Mas se você tá indo dormir 2 horas, é muito mais fácil você ir dormir 1h30. Concorda? Sim. Do que você dormir às 10. As chances de você conseguir dormir 1h30 são muito mais altas do que as chances de você dormir às 10. O TDAH ele não quer isso, ele quer dormir às 10. Ele quer a mudança para ontem. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso não só estabelecer essa meta mínima que ele... Micrometas, né? Agora que eu lembrei, micrometas. Que ele vai conseguir cumprir, como? Eu preciso ter um sistema no qual ele perceba essa evolução. Porque aí eu crio essa dopamina do que ele está conseguindo fazer e ele ganha essa motivação em função de como ele está fazendo isso. Então, ó, se você dormir mais cedo, ótimo, mas a gente tem que dormir 1h30. Se você dormir meia-noite, excelente, maravilhoso, incrível. Mas a meta é 1h30, que é com certeza o que você consegue. E aí, o que você vai fazer? Quando você for fazer esse acompanhamento, aí eu peço pro pessoal pegar uma folha, eu criei uma folha e tal, que a pessoa coloca na parede. Assim, não quero nada de celular, nada do computador, nada de celular. Você cola na parede. E vai com uma caneta azul lá ou vermelha para você ir acompanhando essa tua evolução. Para você ir entendendo e se sentindo motivado, porque aí eu tenho vontade de ir lá marcar. Eu quero ir lá marcar, porque eu começo a fazer certo? A juntar aquelas bolinhas daquela cor que eu quero em algo que é possível de eu fazer. Então, é por isso que eu falo que se você se compara com essas pessoas de alta performance que tem nesses cursos, a pessoa se sai frustrada. Esse tinha que ter um curso, vamos montar um curso de super performance para os TDAH. Mas montaram já. Cadê? Mas eles esqueceram de ir. No dia ninguém foi. Esqueceram. Super performance para os TDAH. Mas eu vou te falar. Eita! O que eu falo para os TDAH? Você fala assim, ó, gente, vamos colocar É o que você faz. a meta mínima. Certo? Vamos. O que eles fazem? Eles não colocam a meta mínima. Que é performance. É sempre assim. E aí eu já falo no início, eu falei, vocês vão fazer errado. Aí o que eu fiz? Esse é o que a gente chama de Habit Tracker indistraível, que é um Habit Tracker específico que a gente fez. Eu já criei o Habit Tracker indistraível já sabendo que vocês vão fazer isso. Então o que acontece? Se você não cumprir o lance lá como você programou, você vai ter que baixar a meta. Até você dar conta de fazer. Entendi. Ou seja, você é a super nani dos TDAH. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Faz isso. Assim. Super nani dos TDAH. Mais ou menos isso. Porque assim, e essas ferramentas eu uso. Sim. Eu falo isso pra ele sempre. Eu falo assim, eu não sou o mestre dos magos e eu estou acima isso do... Que é o nada disso. E essas ferramentas... construídas. É que você está em construção há mais tempo. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com isso, que é uma coisa muito legal pra mim, que eu gosto muito de fazer, porque o meu sistema, ele foi melhorando. Até mesmo porque eu tenho um grupo, digamos assim, de experimento, onde eu percebo o que está funcionando melhor, o que está funcionando... Nos indistraíveis a gente já tem 3 anos. Então, quer dizer, gente, tem pelo menos uns 2 desafios por mês. Então, assim, tem desafio que tem a ver com hábito, tem desafio que tem a ver com técnica para organizar o dia, tem desafio que tem a ver com questão emocional, para a pessoa aprender a celebrar as pequenas conquistas, por exemplo. Celebrar mesmo, com estímulo e tudo. Eu tenho uma coisa para perguntar. Será que essas pessoas, elas tiveram algum padrão familiar
de pessoas que eram muito exigentes com ela e elas não conseguem celebrar essas pequenas metas porque tinham mães muito exigentes ou pais muito exigentes, e aí essas pessoas têm, não, isso aqui eu não fiz quase nada e não sei o quê. Será que não tem a ver com isso também? Eu vou te falar uma percepção minha, não é um dado científico, mas é uma percepção pessoal da experiência que eu tenho com esse pessoal já há algum tempo. Quando esses casos acontecem, não necessariamente eles são os mais frequentes, mas quando eles acontecem, eu percebo que os danos que isso causa na vida adulta da pessoa são muito grandes. Ou seja, as chances da pessoa ter mais problemas na fase adulta por conta desse tipo, uma pessoa TDAH, ter mais problemas na fase adulta por conta desse tipo de relacionamento familiar, são muito maiores. Então você percebe, assim, eu percebi isso muito com mulheres com um grau de vida muito disfuncional, por conta de mãe narcisista, por conta de uma mãe que, às vezes, pai que é muito exigente, ou questões de escola. Então, assim, o grau de disfuncionalidade é maior, né? São mulheres que, em geral, não conseguiram criar uma família, não conseguiram uma carreira profissional. Você percebe um grau de disfuncionalidade, digamos assim, muito grande. Não desenvolveu nada. Não teve, tipo assim, daquelas áreas, né, da vida, não desenvolveu. Não é impressionante. Nossa, você percebe incrível. que tem, assim... de novo, isso não é um dado científico, é uma percepção claro, pessoal minha, gente, né? mas a experiência clínica é uma coisa incrível. Dado científico. Exatamente. Eu percebi muito. É muito comum quando existe esse passado, né? Principalmente a infância, adolescência, e às vezes até início da fase adulta mesmo. Quando tem esse tipo de relação, então o grau de disfuncionalidade tende a ser maior no TDAH. Então você vê que a pessoa ela tá numa, sabe? Às vezes dá dó de você ver o grau, né, de confusão Porque ela entra num estado de autocobrança muito grande, né? Que a gente já tem isso. Já, natural. Aí você natural. O TDAH tem autocobrança? Nossa! Então eu sou. Perfeccionismo, assim, perfeccionismo mesmo? destrutivo, completamente. Ai, gente, eu acho que eu sou mesmo. É o traço do TDAH mais comum do ponto de vista comportamental, é o perfeccionismo. Porque é aquela necessidade de eu hipercompensar uma defectividade que eu sinto que eu tenho inconscientemente. Então, eu sempre tenho que fazer mais e melhor, porque essa é a única forma de eu conseguir compensar esse erro, esse escangalhamento que eu sinto que eu tenho dentro de mim. Ai, tô entendendo. Entendeu? Faz sentido. E aí eu começo a querer sempre ser muito perfeccionista em tudo, o que acaba tornando as coisas mais complexas do que elas deveriam ser. E eu acabo com tudo isso tendo ainda mais dificuldade de terminar as coisas, porque elas acabam tomando uma dimensão muito grande. E aí eu tenho que fazer um monte de coisa que é chata, que é enfadonha, que aí eu quero parar tudo e começar uma coisa nova. Exatamente. Porque aí na coisa nova é tudo novo, a dopamina vem, né? A alegria da novidade, da surpresa aparece, e aí eu consigo me sentir bem de novo. Então, assim, esse perfeccionismo, que síndrome de impostor, nossa, no TDAH é o, né? Eu não sei, o de gente que formou e não exerce a profissão porque não se acha capaz, porque acredita que não aprendeu como deveria, não lembra tudo que estudou na escola. Imagina só, se você, para ter que atuar profissionalmente, você tem que lembrar de tudo que você aprendeu. Quer dizer, é uma loucura, mas é um grau de cobrança, porque eu sinto que eu sou tão defectivo que eu fico com medo. Inclusive, eu estava fazendo uma sessão individual com uma psicóloga que falou assim, gente, eu tenho muita... Ela não exerce a profissão. Nossa... Nunca exerceu a profissão. Meu Deus. A gente já acha que tem alguma coisa assim, não, precisa estar muito certo para fazer e realizar acontecer. Quem me ajudou muito nisso foi você. Ele falou, você precisa estar perfeito para fazer, vai lá e faz e pronto, acabou. Muito legal. Porque eu tenho essa... Mas olha o grau Não, mas eu sou prova disso. Eu sou formado em História e me formei e tal, e antes de eu descobri que eu era TDAH. Inclusive, eu acho que eu sou o único historiador que terminou a faculdade sem ler um livro.
Sério? Eu não sabia disso. Pouquíssimo, li pouquíssimo. Porque por causa da dislexia, eu criei uma estratégia que eu uso em terapia, inclusive. Né? Que eu falo, por exemplo, a paciente assim, conta a sua história como se fosse um filme pra mim. Sabe? Como se fosse um filme. E aí eu vou criando na minha cabeça os personagenzinhos, tal. Eu nunca mais esqueço. Gente, é impressionante. Ele Sim. não tem prontuário de paciente. Tem paciente que me Você procura acredita? Tá tudo na cabeça. 4, 5 anos sem fazer terapia. Fico chocada. Senta diante de mim, a história vem, eu falo, e aquela parte? Nossa, Sérgio, tu lembra disso? Mas nem eu lembrava e tal. Fica tudo na minha cabeça. Mas foi uma estratégia, por conta da dislexia, eu aprendi a trabalhar isso. Então, na aula de história, eu prestava atenção, eu sou formado em teologia e história. Eu ficava prestando atenção o que o professor falava. Eu só tinha aquilo. É porque Fazia você aquilo gosta tudo na de minha história. cabeça. E ali eu conseguia... Porque se eu tivesse que sentar para ler, era complicado. A não ser aqueles que eu gostava muito. Ler Sêneca, adorava. Ler... Não sei o quê, os estoicos, eu adorava. Tá, mas do resto, era tudo na minha cabeça aqui. Imaginava as guerras e filme. Então eu assistia Sim. todos os filmes possíveis e Que é imagináveis. uma forma de você aprender também, não quer dizer... Porque né? aí nesse ponto da perfeição, foi algo que eu sou ao contrário, porque eu tive que aprimorar a perfeição em mim. Por quê? Porque por conta da dislexia. Então eu sempre tinha péssimas notas, meu caderno era sempre rabiscado, você perdia a capa, eu sempre era o escangalhado da história, entendeu? Aham. Então, minhas roupas eu comia, sujava tudo, então voltava pra cá sempre tudo sujo, de molho, de não sei o quê, cabelo desgrenhar quando eu tinha, né, e tal. E aí eu falei, não, agora eu tenho que me forçar um pouquinho a melhorar essa questão do perfeccionismo. Uhum. Então hoje eu melhorei, né, muito isso que eu não chamo de perfeccionismo, eu chamo de excelência. Trabalhar com mais excelência. Antes eu fazia tudo de qualquer jeito e tal, agora eu já... consigo até pra gravar vídeo mesmo, às vezes colocava a câmera, não olhava o enquadramento, não olhava nada, ficava tudo torto, tá, vai assim mesmo. Não, agora tem. Mas foi algo que eu fui Mas é o Me equilíbrio. forçando. Eu já era o contrário. Eu deixava muitas vezes de realizar, por exemplo, de gravar vídeo na internet e tudo mais, porque hoje o profissional que não tá na internet é bem mais delicado, né? Então, quem me ajudou foi o Sérgio, porque senão eu ia falar assim, não, mas não tá bom o vídeo, não tô fazendo. Então, já é o contrário, era aquele perfeccionismo que precisava deixar de fazer, não, tá bom, põe Porque trava, né? Você não faz Trava, nada, você não sai do lugar. Então, assim, muitas vezes, que acontece exatamente isso com as pessoas TDAH, elas acabam, assim, não, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito, eu começo a pensar em tudo do jeito que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, e aí, quando a realidade não se mostra igual àquilo que eu criei na minha cabeça, eu começo a ficar o quê? frustrado. E o que vão falar, vão me Total. criticar, o que vão dizer. Total. E se vier hater, a gente começa a ficar... Total. Nossa, mas angustiado. agora, Não. evolução muito grande. Eu agradeço muito Obrigado. a você por isso. Mas assim, às vezes, é uma estratégia também de você fazer de qualquer jeito as coisas, porque você começa a perceber que se você não faz daquele jeito, existe uma questão de crença pessoal também, né? Do tipo, eu não consigo fazer, eu não tenho, então deixa eu ir fazendo as coisas de qualquer jeito, Vai que... porque senão eu não consigo andar também, porque senão eu não Sem consigo cobrança me nenhuma. mexer. Deixa eu ir fazendo as isso. coisas, porque senão eu não consigo fazer nada. Então, assim, Uhum. é uma estratégia também. É mesmo. Mas, Verdade, no eu fundo, acho que é isso. o lance vem dessa prisão, de você se sentir incapaz, de você se Muito. sentir... ou com essa necessidade dessa defectividade, né? De compensar, de alguma forma. É verdade. Essa questão, eu até falando da infância, né? Como eu não conseguia aprender, eu aprendi o seguinte, então eu tenho que ser amigo das pessoas. E aí eu era amigo das meninas, porque as meninas eram mais inteligentes que os meninos, né? E as meninas me ensinavam. Eu diria que até hoje, acho que ainda assim. E as meninas me ensinavam. Cada um tem as suas e aí- inteligências específicas. E aí eu falava assim, e eu sempre falei bem. Aí eu falava assim, gente, o negócio é o seguinte, vocês vão fazer o trabalho, depois vocês vão me contar o trabalho, e eu vou falar tudo aquilo que vocês me contaram. Então eu apresentava, porque como eu não tinha capacidade, então é engraçado essa Estudo ativo. adaptabilidade do TDAH, né?
como ele consegue meio que se adaptar. Nem todo mundo. Nem todo mundo, Você mas conseguiu isso aí, isso é muito bom. Mas não é todo mundo. A grande maioria dos TDAHs não se adaptam. Tá? A grande maioria dos TDAHs abandonam os estudos. Porque acham que não vão conseguir. Às vezes isso é inconsciente. É verdade. De eu achar que eu não consigo, eu acabo não topando, não buscando, não indo atrás, me conformando, porque eu... E, de novo, né? Às vezes é inconsciente isso. De alguma forma eu acredito que eu não consigo. De alguma forma eu acredito que eu sou burro. De alguma forma eu acredito que eu não vou dar conta. Então é melhor eu evitar, né, qualquer tipo de oportunidade que apareça ou de, né, decisões que eu preciso tomar que vão me levar para esse contexto, porque assim eu fico mais seguro, porque eu não sei como é que vai ser e tal. Então, isso por medo também, né? Medo, é. O que você fez foi uma técnica de estudo ativo. O que é um estudo? Porque o que é, por exemplo, a leitura? A leitura é um processo passivo. Então, se o que está acontecendo ali não está acontecendo na tua cabeça de maneira frenética, que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu lia Harry Potter, né? Eu ia pra frente da livraria quando saiu o livro novo, eu e a molecada. Na época eu já era um homem grande já. E eu ia pra frente da livraria. Com os moleques. Olhava os pirralhos assim e falava assim, vocês esperam aí que eu vou entrar primeiro pra pegar quem que eu tenho prioridade. Tô na fila. Prioridade, é a idade, hein? Me respeito. E aí eu pegava o livro e eu não conseguia parar de ler. Porque eu estava esperando aquele negócio acontecer e aquela leitura me interessava muito, né? Os livros do Jô Soares também foram todos Xangô de Baker Street. Gente, eu lembrei uma coisa. Eu li 3 vezes o Xangô de Baker foi, Street. assim, eu tinha 18 anos, eu lembro até hoje. Lia freneticamente. Sempre que saía livro dele também, eu comprava e já corria pra ler, desculpa. Não, desculpe. Eu lembrei uma frase que a minha mãe falava pra mim. Ela falava assim, menina, você é sem limites. Eu falava assim, mas eu sou sem limites. Por quê? Porque tudo que você gosta, você começa indo e vai, não para. E vai. Mas aí tem os sem limites pro lado ruim também, né? Também. Mas você é uma menina sem limites. Eu acho que essa também é uma característica do TDAH. Se é alguma coisa que eu gosto muito, nossa, aí é super fácil. Agora, se você tem que estudar porque tem prova, ou seja, não é porque eu gosto, é porque eu tenho que estudar. Eu posso até gostar, mas agora que é prova... Mas agora que eu tenho que estudar, ou seja, eu matei todo o prazer do negócio. Porque eu não tô fazendo porque eu quero, tô fazendo porque eu tenho. Então aí já ficou mais difícil. Então quando você tem as disciplinas, você tem que ler alguma coisa que de repente você não tem aquele interesse imediato, o que é a leitura? A leitura é um negócio passivo. Tô ali parado, certo? Lendo, tendo que interpretar aquele processo todo, parado com o tempo, ou seja, a minha atenção tem que estar voltada para o processo todo de decodificação das letras, dos significados, atribuindo significados, eu preciso estar com a minha atenção ali para poder fazer essa decodificação daquela simbologia toda para os significados e para o que eu quero, enfim. É um processo passivo. Quando você está falando, quando você está ouvindo, quando você está interagindo, quando você está anotando, quando você está desenhando, quando você está... Tudo isso é uma maneira de você interagir com o conteúdo. Então isso faz com que cognitivamente seja muito mais fácil de você conseguir sedimentar aquele conhecimento, de você absorver de fato, se aprender de fato. Porque existe uma movimentação ativa. Quando você está só passivamente assistir aula online, vou apertar o play, vou ficar ali assistindo, as chances da tua cabeça, e depois de 5 minutos... Você abre uma outra aba, quando você vê que tá ouvindo música, quando você vê que você tá no podcast... O que acontece comigo? Todo mundo acha estranho. Eu falo que eu vou pra academia, eu não consigo ouvir música, eu ponho fone de ouvido com aula. Porque eu só vou conseguir me concentrar se eu tiver uma aula pra eu ouvir enquanto eu faço exercício. Aí eu falo assim, mas então era pra eu me distrair, né? Não prestar essa atenção, mas acho que foi uma forma do meu cérebro. Cada um tem a sua, talvez. Eu também ia pra academia, eu escutava audiobook. Muito. De vez em quando eu escutava música, eu falei assim, hoje eu quero escutar uma música e escutar. Mas era muito audiobook que eu escutava. Por quê? A gente cria uma distração. Na verdade é isso. Como eu sinto que eu tenho muita dificuldade de fazer aquilo, porque, vamos combinar, academia é um negócio chato demais. Academia é muito chato. Eu achava muito legal no passado, hoje eu não gosto. Nossa, então o meu meio eu amo estudar, então eu vou pôr estudo. Aí é que tá.
Eu, por exemplo, eu adoro musculação. O exercício eu gosto de fazer. Eu adoro fazer exercício de musculação. Mas a academia, vai no outro aparelho, aí faz o descanso, isso. aí conta 12, no meio do 7º eu já tô errando a conta, aí eu tenho que parar, agora é o que mesmo? Aí tem que olhar na ficha. Essa dinâmica é chata. O exercício eu monótono. gosto, mas a dinâmica é chata. Então, assim, eu nunca gostei muito da academia. De musculação, eu gosto, né? Tanto é que hoje eu faço crossfit, porque o crossfit é sempre animado. Movimentado. Tem interage com uma galera, é tudo Isso. diferente, então é muito melhor. E aí ficou fácil de eu me adaptar mais. Mas quando você... Isso acontece muito com quem é TDAH, é uma técnica que as pessoas usam, estratégia inconsciente. Se eu sei que eu vou ter dificuldade de me concentrar naquilo, eu já levo a minha fonte de distração, porque a minha fonte de distração, ela vai ser para onde a minha atenção, eu sei que ela vai. Tá. Eu vou lavar a louça colocando a série para assistir. Eu já vou sentar ali fazendo tal coisa, já pego o celular para... Eu Tudo já junto, direciono exatamente. a minha atenção para outra coisa. Pra poder fazer aquilo que pra mim não dá. E tem algo bem Exatamente. legal no TDAH, não sei se você já ouviu falar, chamado double body. Uhum. Que o TDAH, ele tem uma facilidade em fazer em grupo ou em dupla. Ele tem muita dificuldade de fazer sozinho. Então, eu acho que é legal essa questão dos indistraíveis, que é justamente criar essa questão do double body, ou seja, né? Eu ia falar narcisista, eu tô tão acostumado a falar narcisista. Isso aí já tá rolando. Gente, pelo amor de Deus. Natural. Porque a galera TDAH, elas se sentem mais acolhidas e mais desafiadas a quando estão em grupos, né? Ah, por isso com que talvez o certeza. CrossFit tenha sido Vou falar um muito negócio legal pra pra você que Total. você não vai acreditar. Há 3 anos, desde que eu criei os Indistraíveis, a gente tem todo dia sessão de Pomodoro Indistraível. Que é o quê? Os 20 minutos. A gente tem uma sala de vídeo. Eu entro na sala de vídeo, tá todo mundo com a câmera ligada, tem um cronômetro. A gente coloca no texto as nossas tarefas que a gente quer fazer ali. E aí o cronômetro sai, fica 25 minutos de foco, 5 de descanso, 25 minutos de foco, 5 de descanso. Aí eu vou fazendo as tarefas e vou colocando e fica todo mundo na sala de vídeo com a câmera ligada, legal. fazendo as tarefas e compartilhando uns com os outros as tarefas que a gente tem. Uau, que Parte do legal. nosso PAD, que é o Muito plano de top. ação diário. Então a gente faz isso tem horário. E hoje, como é que funciona essa sala? Tem gente dentro da comunidade que são os moderadores de Pomodoro. Então são eles que soltam o cronômetro, tem a agenda lá, o horário que eles vão estar lá e tal, e tem todo dia. Eles já estão mais no estágio avançado. Eles já estão há um tempo, eles fazem Pomodoro, tá. aí eles ganham esse status, né, de moderador de Pomodoro, e aí eles têm horários fixos toda semana que eles vão estar lá com o cronômetro, girando o cronômetro e tal. E a gente usa a base da técnica Pomodoro, mas não é só a técnica Pomodoro, né? Tem uma junção de coisas, coxa de retalho. Por exemplo, esse lance do body doubling, que na verdade tem a ver com o princípio de accountability. É body doubling, não é double body. É body doubling. Tá, ok. É como se fosse dois corpos juntos. Exatamente. Que na verdade, o princípio por detrás disso é accountability. Né? Tá. Quando eu compartilho uma responsabilidade, eu me sinto muito mais motivado para fazer do que se eu tô sozinho, eu comigo no meu lugar e tal, onde a minha cabeça voa, onde eu posso fazer o que eu quiser, onde eu tenho mais liberdade. Então aí é mais fácil de eu me distrair com qualquer outra coisa. Tá. Quando eu compartilho com alguém, por exemplo, eu quero ir pra academia, não tô indo. Marca com um amigo de ir num determinado horário junto com ele. Isso. As chances de você ir aumentam. É o que eu chamo, é a minha definição de disciplina. Eu falo assim, gente, esquece a definição de disciplina, vocês ouviram aí por fora, porque para mim disciplina é um sistema que você cria para você, que força você a fazer coisas que você quer fazer, mas que na hora você não tem vontade de fazer. Exatamente. Então, eu sempre falo isso. A gente precisa entender o que eu preciso mudar no meu sistema para eu me sentir impelido a fazer aquilo, ao invés de eu ficar pensando que eu tenho que mudar, que eu tenho que ser uma nova pessoa, que amanhã eu vou acordar um ser humano novo e que eu vou mudar o mundo. Que você vai achar que você vai estar motivado para ir. Fala assim, poxa, quantas vezes, hoje já, né, menos, mas imagino quantas pessoas se sintam assim. Eu falo assim, eu precisava, e ouço meus pacientes falar, mas eu queria
tá motivada para ir pra academia. Falou assim, mas você não vai estar. Você não vai estar. Você só não vai fazer exercício pesado se tiver cortisol muito baixo, que aí precisa corrigir primeiro. Mas fora isso, não espere que você vai ficar Vai linda ter e que feliz, criar um animada, de sistema jeito nenhum. de recompensa Você daquilo tem que você não Aí o lance é esse. Eu preciso mudar meu sistema. Mas no fundo, principalmente, a minha galera, né? Que é a galera TDAH, é muita culpa. Eu me sinto muito culpado porque eu tenho que ser capaz. Então, o que a pessoa faz? Dá murro em ponta de faca a vida inteira. Não tá funcionando, ela insiste, não, mas amanhã eu vou. Não, porque eu tenho que criar vergonha na cara. Eu tenho que. E aí o julgamento moral, que ou ela ouviu dos outros, ou ela ouviu dos outros e ecoou dentro dela, necessariamente, e ela fala pra ela constantemente, é o que impede ela de fazer mudanças nesse contexto todo, nesse sistema, para que ela tenha mais chances de sucesso. Porque no fundo, ela acha que é como se ela estivesse trapaceando. Ela fica pensa... Nossa, fica se culpando. Se culpando. Então, Quer dizer, eu nossa. preciso ser alguém diferente de quem eu sou. Uhum. Porque o problema sou eu. Por isso que eu disse que o TDAH Cada um hoje... é um, nossa, É, gente. é uma Por isso que eu culpa digo que grande. O TDAH Entendi. hoje é meu amigo. Entendeu? Então existem coisas que o TDAH pode ficar. Por exemplo, a cama não tá arrumada certinha, né? Vai Não, ficar. não. Tem coisas que o TDAH Cara, vai. Não deixa tem ali. como. Não Tem coisas problema. que vão. Não tá Tá bonitinha, bom. tá ali. Tá Entendeu? Eu tudo falei bem. pra você, a nossa árvore de Natal, estamos em agosto, tá montada lá na Já, sala. tá com antecedência, inclusive. Deixa lá. Tá desde o tudo Natal de bem. 97. É verdade, é verdade. Tô brincando. Tá lá. Vamos Nossa, desmontar. Não, vai ter que pegar a caixa, vai ter que fazer isso, aí vai quebrar a bolinha, vai fazer isso. Olha, É olha. mesmo. Deixa. Tá É bom olhar pro bonitinha, ó. TDAH. As pessoas, porque o TDAH, eu acho que é o único transtorno que a gente consegue rir da gente mesmo. Né? Então isso é muito bom. Então isso tá atrapalhando a minha vida? Não, quando eu vou gravar um vídeo na sala, é só tiro ali da tal, tá tudo certo. Aham. Então meu guarda-roupa não vai ficar cor com cor. Eu gostaria, eu achava tão bonito. Eu era assim antes. Na escola, Mas agora- sabe? Ai, as canetinhas, tudo bonitinha, tudo ali. Cara, eu não vou ser assim. Aham. E se eu quiser fazer isso, eu vou começar a me abusar. Sim. Mas também, o meu guarda-roupa não estando por cor, não vai mudar em nada a minha vida. Na minha Sim. produtividade. Ah, mas é É. tão bonito, né? É bonito, mas tem nem tudo que é Aí bonito. a pergunta é: como é que o seu guarda-roupa pode ficar bonito? Você ficar satisfeito com o seu guarda-roupa? E ao mesmo Achando tempo, que tem ali dentro. ele ser fácil, Eu consigo ele ser achar. prático, porque assim, você tem essa imagem do guarda-roupa separado com tudo por cor, que dá muito trabalho. Que é lembra do closet? Sim. Tem só as roupas, tudo bonitinho. Gente, eu acho a coisa mais linda aqui. Tem inclusive Mas- uma série na Netflix que conta a história do David Beckham. Uhum. E nos últimos episódios ele fala muito, porque ele tem um toque, nossa, fortíssimo. E você vê por toda a série, inclusive. Ele Nossa, atendendo... preciso assistir. Nossa, mas é fortíssimo. E se você vê o closet dele, que ele arruma, ele não deixa ninguém arrumar. Você não acredita. Nossa. E assim, é Nossa. exatamente isso. Olha e fala, meu Deus do céu. Ai, é Alguém vai maravilhoso. mexe alguma coisa, ele vai lá, né, pra E põe poder tudo. não... Sair do lugar. É assim, Eu muito entrei forte. nesse o toque. acordo com o TDAH, sabe? Ó, tem coisa que você vai poder ficar e tem coisa É. que sou eu aqui e você vai me ajudar. Já que você vai morar, você vai ajudar a pagar as contas. É. Mais ou menos essa conversa que eu tive com o meu TDAH. Você vai ficar aqui, meu amigo? Vai. Beleza, então você vai me ajudar a pagar as contas. Tá aqui o seu espacinho, você precisa ter. É legal, mas tem coisa na hora do... Você vai me ajudar nas coisas de adulto. Perfeito. E aí nasce Viva Integrativa, aí nasce Mente Ação, aí nasce livro, aí nasce treinamento, aí nasce curso de formação em terapeuta, aí vai nascendo um monte de coisa legal, ele vai me ajudando a ser uma pessoa melhor. Perfeito. Então eu acho É que isso esse é o grande beleza. Quando a gente para de brigar com algumas coisas, né? Ai, eu não queria ser TDAH. Hoje eu falo, não, eu quero sim, é legal, me ajudou pra caramba. Eu sou criativo, eu consigo ter bom humor, consigo rir de muitas coisas, me atrapalhou muito tempo da vida, porque eu não sabia, agora vai ficar aqui, vai ajudar a pagar as contas, vai ajudar a pagar a luz, a água, e tá tudo certo, e ele tá me ajudando, e eu cuido bem dele, e tá tudo certo. Mas não foi da noite pro dia. Não foi, é isso que tem que ficar gravado nesse podcast. Nada é da noite pro dia.
As pessoas precisam entender que a gente tem a vida inteira. Não é nada do noite Isso que você pro tá dia. falando é muito importante. Tem uma frase do Caetano que eu acho muito boa, que ele diz assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Isso. Todos nós temos várias características. E por conta dessas características, tem coisas que vão ser mais fáceis, tem coisas que vão ser mais desafiadoras, né? Ser mulher, por exemplo, tem seus desafios. Né? Numa sociedade como a nossa, existe uma série de desafios em ser mulher, né? Uma pessoa que é negra numa sociedade que é mais racista vai enfrentar determinados desafios. Uma pessoa que é TDAH numa sociedade que é majoritariamente neurotípica vai enfrentar desafios. Aí eu falo o seguinte, imagina só se a mulher chega e fala assim, é muito ruim ser mulher, eu não queria ser mulher. Nossa, quantas vezes eu já falei isso? Eu tô resolvendo agora, né, contigo, mas eu sempre quis ser. Mas é um problema, você concorda? Porque eu acabo, eu não desejo ser quem eu sou. Eu me rejeito. Sim. Imagina uma pessoa negra falando assim, não, eu não queria ser negro, eu queria ser branco. Quer dizer, tanto é que os movimentos são de orgulho. Eu preciso justamente fazer o quê? Eu preciso ter orgulho de quem eu sou. Sim. Com a dor e com a delícia de ser quem eu sou. Então, assim, o TDAH, ele vai ter desafios, mas o TDAH, que é uma parte da gente, faz da gente quem a gente é. Às vezes as pessoas falam assim, como é? Tinha o lance de, você não deve romantizar o TDAH, né? Aí eu falava o seguinte, eu não sei direito o que é romantizar. Porque o que eu entendo quando alguém chega assim, não romantize o TDAH. Ela tá falando pra mim que o TDAH é algo ruim. É o que eu entendo. Eu entendo assim também. Não romantize o TDAH, como quem diz assim, o TDAH é ruim e você não pode passar pano pra ele. Bruno, então o TDAH é bom? Ele é um superpoder? Ele pode ser seu amigo. Ele é um superpoder. Eu falo assim, olha, ele faz parte de mim, né? É quem eu sou. Eu tenho TDAH, eu não sou o TDAH, mas eu não sou o Bruno sem o TDAH. Ele me forma. Então, eu tenho que gostar de mim, porque do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista psicológico, é muito melhor viver uma vida na qual eu gosto de quem eu sou do que uma vida na qual eu não gosto de quem eu sou. Sim. Porque eu vou ter uma série de problemas com isso. Sim. Então, eu sou TDAH. Tem coisas boas, tem coisas ruins com isso, né? Agora, eu gosto de colocar características positivas em quem eu sou e acreditar que eu sou criativo e que o TDAH me ajuda com isso, né? Que eu sou comunicativo e que o TDAH me ajuda com isso. Então, isso são coisas que são importantes de eu usar. Agora, se eu fico falando, não, mas eu sou TDAH, nossa, minha vida é ruim por causa disso, nossa, mas eu não consigo fazer isso. As chances de eu conseguir ter performance, de eu conseguir alcançar meus objetivos vão diminuir. Claro. Tem que ser amigo da cobra. Exatamente. É que a gente tá falando, vamos fazer. É quem eu sou. Então, assim, existem desafios por eu ser quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou e eu preciso usar isso tudo a meu favor, não contra mim. Exato. O princípio da inteligência emocional da Léo Goleman, ele fala, usar as emoções a nosso favor, não contra a gente. TDAH tem que ser a nosso favor. E as emoções, quando elas vêm de fora? Que nós, mulheres, temos as oscilações hormonais naturais. Eu tenho um professor recente, né? Que ele fala assim, gente, ele vive falando isso. Eu falei, não vou mais assistir as aulas dele. Mas deve ser muito chato ser mulher. Nossa, meu Deus, vocês devem sofrer pra caramba. Falei assim, pois agora eu vou amar ser mulher. Porque um dia o nosso humor pode estar assim, pode estar daquele outro jeito. E a gente tem a nossa beleza. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E segue a vida. E o TDAH, principalmente nessas fases aí de TPM, também tem uma outra TPM, né? Que é a TPM mais aguda. É a síndrome disfórica. O TDAH nesses momentos piora mais. Quer dizer, essa eu não tenho frustração maior. Então, eu também não. Então. Mas a maior... Ai, gente. Ainda não, mas não vou saber de nada, que daqui pra frente. Nossa, graças a Deus. Mas misericórdia quem tem, né? A maioria dos indistraíveis são mulheres, né? Inclusive, eu tenho um grupo de mastermind fechado que é só mulher. Que impressionante, legal, assim, todos os integrantes do Mastermind são mulheres. Que legal. E são mulheres, assim, mais velhas, tá? Porque o meu público é adulto, né? E a grande maioria é mulher. Então, eu comecei a ter que entender muito mais, né? Da saúde mental da mulher, porque a maioria do meu público, nos indistraíveis já é um pouco mais mesclado. Tem mais mulher, mas já é mais mesclado. Agora, no Mastermind é só mulher. E é psicóloga, é médica, são as mulheres da saúde. Impressionante. Exatamente. Tem esse despertar. Que interessante. Bruno,
eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem póstuma. Imagina que você vai embora daqui amanhã. O que você deixaria para as pessoas? O que você gostaria de deixar impresso aqui para as pessoas? Então, essa câmera é sua aí, deixa um recado para as pessoas. Viva a sua vida sendo quem você é. Se apaixone pelas suas paixões verdadeiras, viva as suas paixões verdadeiras, porque quanto mais você quer agradar aos outros pelo aquilo que você acredita que eles querem de você, mais você se afasta de você. Quanto mais você se afasta de você, mais difícil é de você se reencontrar. O caminho é mais longo depois. Então, exerça suas paixões, porque isso reforça quem você é, a confiança em quem você é, com todos os problemas que você vai ter e com todas as benesses. Não tem nada melhor do que você viver uma vida sendo genuinamente quem você é. Isso aí, Bruno Nunes. Muito bom obrigado. isso mesmo. Muito obrigada. Meu grande amigo, olha, meu grande novo amigo. Queremos deixar aqui Obrigado, de presente para você o Mente e Ação. Muito Tá? obrigado. Com todo carinho, Viva Nutrition, que é aí um braço mais do nosso instituto para você usar. E aí, também os indistraíveis, todos que quiserem usar aí o Mente e Ação, vai ajudar demais a questão da memória, do foco, concentração. 2 cápsulas de manhã. De manhã, toma 2 de manhã e é realmente aí top das galáxias para ajudar aí todo esse processo. Você que está aqui também, olha, Mente e Ação, falta de foco, falta de concentração, precisando de energia, tá aqui para vocês. O QR Code está aqui. Também pode deixar aqui embaixo na descrição, também tem um link, vocês podem comprar com um desconto especial para quem está assistindo esse podcast. E também, gente, compartilhem, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aqui embaixo o seu comentário. E Bruno, como é que faz para achar você aí nas redes sociais? Quem quiser se tornar Instagram, que é a minha rede social principal, é @BrunoLimaNunes, né? Se você for no YouTube, colocar Bruno Nunes TDAH, você vai me achar também muito facilmente. Mas a rede principal, onde a gente tem mais conteúdos diferentes e tal, é no Instagram, é @BrunoLimaNunes. Pode entrar lá tem todas as informações. Bacana, eu sou fanzaço, adoro o seu trabalho, eu gosto muito dos seus vídeos. Obrigado por você estar aqui e conte com a gente sempre mesmo, tá? E desejo que sua mensagem chegue aí a muitas pessoas e que você continue a sua missão, tá bom? Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Até o próximo podcast. Fique com Deus. Paz e prosperidade. Tchau, tchau. Até mais.